Eles tinham apenas duas opções: ou monetizavam em 30 dias, ou viam uma dívida de R$ 40.000 aumentar ainda mais. Depois de 5 canais fracassados e o empréstimo arriscado, tudo parecia muito incerto. Acontece que em 2 meses, o jogo mudou. Conseguiram monetizar o canal em menos de 30 dias. No primeiro mês monetizado, fizeram R$ 25.000 e só nos 4 primeiros dias do segundo mês faturaram R$ 9.000. Meu amigo, minha amiga, se prepara porque essa história é de tirar o fôlego. Tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet, sou o Gui Dias, está começando mais um Channels Cast e hoje eu tô muito animado, porque a gente vai conversar com um casal aqui, casal gente boa beça, e eles faturaram, não vou falar, vou deixar eles falarem, tá bom? Com vocês, os meus amigos Nicole Bittencourt e Plínio Mazzetti. E aí, tudo bem? Oi, pessoal, eu sou a Nicole. E eu sou o Plínio. E nós faturamos no primeiro mês R$ 25.000. Boa, boa, R$ 25.000 aí faturados nos primeiros 30 dias. Vamos conversar sobre isso. A história é incrível, vocês realmente tiveram uma ideia boa, mas eu sei que para chegar nesse resultado, para chegar num primeiro mês avassalador, teve uma história antes. Vocês estavam falando para mim no off que, poxa, já tiveram aí alguns canais, né, que não deram certo. Eu quero saber toda essa história aí, que eu sei que vai inspirar muita gente. Tem muita gente que ouve a gente que também às vezes está nesse momento aí de ter canal que não tá indo para frente. Então, vocês tiveram aí um background desafiador. Fala pra gente o que que aconteceu aí antes, o que que teve que acontecer antes para vocês hoje chegarem nesse patamar aí de estar monetizando em tempo recorde, né? E tá fazendo aí já no primeiro mês 5 dígitos. Fala aí pra gente. Bom, eu comecei com a Channels, eu conheci a Channels primeiro e depois eu apresentei para o Plínio, então eu vou começar falando um pouquinho antes, lá de 2019, quando eu conheci o marketing digital. Fiz aquela clássica pergunta para o Google, como ganhar dinheiro com a internet, e conheci alguns cursos, e como era bem assim o começo mesmo dessa onda de marketing digital, conheci cursos de vender curso, né, aqueles cursinhos padrões ali de vender infoproduto e tudo mais. Comprei o curso com uma mesada que eu ganhava ali do meu pai na época. Tentei, apliquei. Era aquele tipo de curso que você chamava a pessoa no 1 a 1 ali para tentar vender. Então você mandava mais de 1.000 mensagens por dia para ter uma venda, duas vendas. Eu consegui vender R$ 300 com esse curso, mas acabei desistindo, era muito maçante. Eu estudava em período integral no ensino médio, então acabei deixando passar. E aí foi passando o tempo, entrou a pandemia, morávamos, né? Eu, minha mãe e minha irmã apenas, e continuei nessa busca. Eu nunca fiquei numa zona de conforto, então eu sempre quis ganhar dinheiro de alguma forma, né? Mas eu era muito nova, menor de idade, não tinha muito o que fazer ali ainda estudando, né? E aí, pesquisando pela internet, eu encontrei uma provinha que a gente fazia para prestar suporte nos fóruns da Microsoft. Fiz essa prova, consegui passar. Encontrei por aqueles canais que a gente vê no YouTube de como ganhar dinheiro em casa mesmo, consegui passar. Em meados ali de 2020, mais ou menos, passei. Trabalhei no fórum da Microsoft por uns 3 meses. Eu ganhava em dólar, então eu ganhava a cada Uau. resposta certa que o mediador ganhava, que o mediador aprovava, né, que a gente fazia. A gente recebia entre 5 e 7 dólares. E em cerca de 2, 3 meses eu fiz uma média ali de R$ 7.000. E aí, era meu sonho fazer a formatura do ensino médio. Tava pagando ali a formatura com a esperança de fazer, mas no meio da pandemia deu tudo errado. Separei um valorzinho para tentar investir no tráfego pago. Então eu ia comprar um curso para investir. Mas perto do Natal ali, eu acho que faltando uns 2, 3 dias para o Natal de 2020, minha conta foi hackeada e eu fui expulsa da plataforma e eu nunca mais consegui voltar. Que Então isso? durou cerca de 3 meses ali. E aí depois disso eu não consegui mais voltar. O dinheiro que eu tinha, comprei um curso, investi em tráfego pago ali pelo Facebook, não deu certo, deu tudo errado. E aí, conforme foi passando ali a pandemia, fui buscando outras formas também. Então, já tentei trabalhar com microtarefas, ganhei alguns centavinhos ali de dólar, mas era algo muito maçante, muito difícil também. Você tem que ter um tempo, né, uma dedicação ali muito grande. Já tentei abrir uma empresa de marketing digital com uma amiga minha, deu tudo errado também, a gente era muito nova, não tinha muita expertise, né? E em meados de 2021, que na verdade foi no começo ali do ano, essa minha amiga que eu tentei entrar de sociedade ali numa empresa, ela entrou para trabalhar mesmo como CLT em uma empresa de marketing digital aqui da região e ela conseguiu me indicar.
E aí eu comecei a trabalhar como CLT mesmo, como suporte nessa empresa, aos 17 anos. E aí eu dei uma esquecida de marketing digital. Nisso eu e o Plínio, a gente já namorava, né? A gente namora desde 2019. Dei uma esquecida de marketing digital, mas sempre tive aquela sensação de não é suficiente estar aqui trabalhando 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo, sabe? E os sonhos crescendo, a faculdade dando andamento ali, e continuei pesquisando ali algumas coisas sobre marketing digital, mas eu nunca dei seguimento ali de fato, até por falta de tempo. Então eu trabalhava de tarde, fazia academia de manhã, estudava à noite, não sobrava tempo nem para respirar, né? A gente só se via final de semana também, nós somos de cidades diferentes, né? Eu e o Plínio, então a gente só se via final de semana. Acaba que não tinha muito tempo ali para a gente ter essa, né, enfim, essa dedicação. E aí, em 2021, navegando ali pelo Instagram, eu sempre acompanhei muitas pessoas que trabalhavam com marketing digital. Então, navegando ali pelo Instagram no final da aula da faculdade, eu encontrei um anúncio pago do método CAS. Então, cliquei ali, fui para o Instagram do Cassiano, fiquei navegando ali pelo Instagram dele, achei legal a proposta, foi algo bem inovador, assim, eu já conhecia o YouTube, mas eu não conseguia imaginar essa vertente de ter canais que você não precisa aparecer, então foi algo muito diferente, porque a gente está acostumado com venda de infoproduto, dropshipping, próprio marketing digital mesmo, né, tráfego pago e tudo mais. Então eu olhei, ainda demorou alguns dias ali para eu, de fato, me interessar por aquilo. Então, eu fiquei acompanhando ali o Cassiano por alguns dias, e aí eu vi que ele postou no story dele que estava com uma promoção para a segunda turma do Método CAS. E já ganhava o clube junto, né? O acesso ao clube ali. E aí eu falei, cara, vou tentar mais uma vez, né? Já tentei tantas coisas dentro do marketing digital, já fiz de tudo. Eu, inclusive, me formei recentemente na faculdade de TI, então eu sempre tive Boa. muita ligação com o computador e tudo mais. Falei, pô, vamos tentar de novo, né? Então, comprei esse curso. Escondido, ninguém sabia, já trabalhava, né? O Plínio não fazia nem ideia. O máximo que ele soube foi que eu consegui esse empreguinho ali na Microsoft na época, né? Foi como se fosse um freelance mesmo. Então, eu comprei o curso na Páscoa, né, de 2021, para começar no mês seguinte, mas acabei procrastinando muito. A rotina pesada, você sozinha também acaba não tendo muita motivação. Eu, pelo menos, sou desse time, não tenho tanta motivação para fazer as coisas assim sozinha. E em agosto, ou julho, né? Mais ou menos ali, julho de 2021, quando estava prestes a acabar o nosso grupo do WhatsApp, do Método CAS, conversando com o Plínio, ele demonstrou ali estar infeliz no trabalho e eu acabei apresentando, mandei o link do curso para ele como uma ideia ali para a gente começar. Falei, pô, o que você acha? Né? Vamos ver ali. Não sei se ele vai acreditar também, né? Tem tudo isso, né? Muita gente tem muita resistência para acreditar em coisas da internet, porque tudo parece muito fácil, né? Pô, ganhe 40 mil em 3 meses. Parece algo impossível para quem trabalha de domingo a domingo para ganhar R$ 1.800, né? É muito difícil ali de acreditar. Então, ele já muito insatisfeito, inclusive daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho sobre o que ele faz. Ele muito insatisfeito com o trabalho dele, ele acabou topando. Então, a gente começou ali uma saga incansável de estudar. Então, a gente maratonou o método CAS e depois começou as aulas do clube. Mas no meio disso teve ali também bastante procrastinação, né? Eu acho que o pior mal do ser humano é procrastinar, e eu particularmente tenho um grande problema com isso. Quando eu me deparo com uma oportunidade que eu sinto que vai mudar minha vida, eu acho que eu sinto que eu travo, assim. E aí eu fico enrolando o máximo para fazer aquilo, inclusive eu melhorei bastante, mas eu me senti muito travada para começar. Só que a gente olhando diante de todos aqueles resultados, a gente olhava e falava, pô, a gente é duas pessoas, né? Então, dividir os trabalhos é muito mais fácil, né? Se a gente conseguir se organizar ali para fazer acontecer. Em agosto, a gente começou o nosso primeiro canal. Mas antes de falar do primeiro canal, eu vou passar aqui para o Plínio, para ele falar um pouquinho mais sobre a visão dele e aí a gente dá continuidade. Bom, continuando aqui, ela disse que eu estava insatisfeito. Quando ela contou para mim que ela tinha comprado esse curso, ela não sabia também se eu ia acreditar, né? Se eu ia confiar naquilo. Pô, muito guru na internet, né? Aí, o pior que aconteceu, eu acreditei 100%. Eu falei assim, nossa, mas isso daqui é muito, muito surreal. Eu acreditei demais. E nisso, eu lembro que eu fiquei encantado. Na época que eu falei assim, nossa, o Cassiano, ele é muito diferenciado, sabe? Ele é muito... Eu lembro que eu falei para o Nicolas assim uma vez, até se não der certo no YouTube, esse cara aqui mudou minha vida. Esse cara, ele abriu a minha mente. Tipo assim, antes eu não sabia, eu estava insatisfeito com o serviço, mas eu não sabia, tipo, que eu podia tudo.
partir do momento que a gente vê aquela aula Superpoderes, como exemplo, eu pensei assim, caramba, eu posso qualquer coisa, até se eu não conseguir com o YouTube, se eu me dedicar, se eu acreditar, eu consigo. Aí eu lembro que na época também eu li o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, eu falei assim, nossa, isso daqui é a mentalidade, né? E, contando um pouquinho sobre o serviço, eu cursei arquitetura. Enquanto eu cursava arquitetura, eu trabalhava numa oficina de funilaria, ganhava R$ 800 por mês. Aí eu passei num estágio na prefeitura e comecei a trabalhar no estágio da prefeitura, que também é uns R$ 800 por aí. Fiquei 2 anos nesse estágio. Inclusive, lá, estagiando, fiz bastante coisa legal na área ali. Eu consegui projetar a prefeitura da minha cidade, a nova prefeitura que foi construída, foi eu que projetei. Boa. E eu gostava na época, só que, igual quando eu estava na oficina, eu fui ficando na oficina, eu estava insatisfeito. Aí depois eu passei nesse estágio, eu fiquei feliz, fui começando a ficar insatisfeito. Aí o pessoal viu que eu era proativo e eu consegui uma vaga na prefeitura para continuar como um cargo de confiança do prefeito. Nisso eu continuei, o salário melhorou, fiquei muito feliz, só que para mim parece que eu nunca estou contente, parece que eu sempre quero mais, parece que eu sempre sonho muito, parece que eu sempre quero mais e mais e mais, então foi questão de tempo até eu começar a ficar insatisfeito de novo. Então, eu pensei assim, caramba, eu acho que o problema está em mim, não sei porque aqui, onde eu moro, é uma cidade que tem 7 mil habitantes, e eu penso assim, caramba, parece que todo mundo na cidade está acomodado, parece que as pessoas estão felizes com o tanto que ganham, e está tudo bem ela ganhar isso, está tudo bem ela ficar a vida inteira ganhando isso, e eu pensava assim, caramba, eu acho que eu sou anormal nessa cidade, eu acho que eu não sei, não é possível que todo mundo é assim, eu não consigo ser igual a esse pessoal. Eu pensei, não é possível. Aí nisso foi quando ela me mostrou e eu abracei. Eu falei assim, não, vamos, com certeza vamos fazer isso aí, vamos fazer virar. Eu tipo, abracei demais e mudou minha vida. Tipo assim, o Cassiano, no caso, ele abriu minha cabeça de um jeito ali que eu falei, nossa, eu posso tudo. Então, tipo assim, a gente vai conseguir, eu tinha essa certeza. O mal que aconteceu foi a procrastinação. A minha dificuldade foi que, tipo assim, por mais que eu não estava satisfeito, eu ganhava bem relativamente aqui para minha cidade, né? Eu ganho bem para a cidade e eu penso, e sempre foi difícil. Então chega no final do ano a gente consegue viajar, a gente consegue sair no final de semana, fazer um negócio legal. Então tipo assim, não, eu pensava tipo assim, não tá ruim o suficiente. Eu sempre via o pessoal queimando barco, eu falei, será que não é isso que eu preciso? Eu não sei, eu pensava, será que eu saio desse emprego aí eu consigo? Porque eu ficava depressivo porque eu estava insatisfeito, só que eu não conseguia dar tudo de mim no projeto ali, mas foi isso, um resumo. Inclusive, o Cassiano foi sensacional, né? Todas as lives que a gente assistiu eram um tapa na cara atrás do outro. Sempre, A gente sempre. tem vários cadernos com anotações, assim, das lives e era Grimório, né? madrugada, nossa, Grimório, as metas de quanto a gente queria fazer ali por mês. E, nossa, foi sensacional, assim. Conhecer o Cassiano em específico mudou muito a nossa vida. Muito. Bom, então, voltando agora para agosto de 2023, nós iniciamos o nosso primeiro canal no nicho de curiosidades em português mesmo. Só que a gente não conhecia muito ainda sobre subnichos. Nós nunca tivemos problema com pagar ferramenta, então a gente já começou pagando o ChatGPT, por exemplo, a versão Pro ali do ChatGPT. A gente já começou pagando o Midjourney, o Canva Pro. A gente já começou com esse investimento, mas era um conteúdo muito difícil. A gente passava mais de 8 horas num dia para fazer um vídeo de 3 minutos. E era assim, muito maçante. No começo a gente até pensou assim em postar com uma frequência maior, mas a gente postava 3 vídeos por semana? Acho que era Três 3. vídeos por semana. Era o que dava, né? Ambos ali estudando, trabalhando. E a gente tentou de agosto até o começo de novembro. Foram mais de 60 vídeos, postando consistentemente 3 vezes por semana. Na época, a gente não conhecia a gente do ChatGPT. Eu acho que nem tinha na Nem época. Acho tinha. que não Acho que tinha. não tinha. Era bem no Acho que começo, era então só a gente prompt. fazia tudo muito na mão ali. As imagens a gente pegava do banco do Canva, ou a gente gastava horas criando imagens no Midjourney, que também não era tão fácil assim, igual é hoje. Então a gente queimava muito a nossa cabeça. Lembro que chegava domingo, assim, a gente começava de manhã. Quando a gente ia ver, já era 8 horas da noite e a gente terminou um vídeo de 3 minutos. E a gente subiu o vídeo para o canal e não tinha nenhum resultado. Esse canal, ele até deu view. Tem um vídeo nele que deu 27 mil views. A gente ficou feliz e triste, porque a gente sabia que tinha que subnichar. Só que esse vídeo específico que deu view,
era o vídeo que mais deu trabalho, porque era um vídeo de desastre natural. No nicho de curiosidade, era desastre natural. Eu pensei, pô, caramba, vai ser muito difícil a gente pô, afunilar e fazer só desastre natural. Vai ser muito chato. E a gente não gostou. Então a gente continuou apostando nele, atirando para todo lado ali para ver se para ver se ele performava bem em alguma outra coisa, sabe? E não rolou. Era sempre uma bagunça, assim. A gente falava sobre desastre natural, mas também a gente falava Isso. sobre musculação e N curiosidades, assim. A gente tentou atirar literalmente para todos os lados. Muita bagunça. Inclusive, tem um colega meu que também já foi do clube. Passei esse canal para ele analisar e ele falou: Cara, vocês precisam subnichar. Só que a gente não escutou. A gente não queria fazer o que deu certo, porque era muito maçante trabalhar com essa parte de desastre natural, porque não é algo que você consegue criar 100% da sua cabeça, né? Você precisa ali ter uma base. Então, a gente foi levando esse canal ali com alguma esperança até mais ou menos o meio de novembro, quando a gente foi viajar para a praia. A gente tentou o máximo possível fazer um backlog, mas a gente não conseguiu fazer o backlog. Então, o período que a gente estava na praia foi cerca de 15 dias. A gente meio que abandonou o canal. E aí, quando a gente voltou, não era nada muito promissor, nada muito, né, animador ali pra gente. A gente falou, vamos desistir do canal. Foi muito dolorido. A gente acompanhava muitas das lives do Cassiano e ele falava, cara, não se apega a canal. Se deu errado, vai pro próximo. E a gente teve muita essa dificuldade com esse primeiro canal. Então a gente queria muito lá no fundo que desse certo, mesmo que a gente não tenha subnichado, né? A gente sabia que a gente estava meio que fazendo ali algo errado. Mas foi muito difícil porque a gente ficava, cara, a gente perdeu tanto tempo aqui, foi tanto esforço e foi muito dolorido deixar. Mas a gente acabou deixando. Mas como já estava indo para dezembro, a gente falou, pô, final de ano a gente vai viajar, vai curtir, a gente não vai conseguir se dedicar ao nosso canal. Então vamos deixar pro ano que vem. E já foram mais alguns mesezinhos ali procrastinando. E aí, em fevereiro, mas assim, a gente nunca deixou de acompanhar a Channels. Então, todas as lives a gente participava. Enfim, a gente sempre continuou acompanhando o Cassiano, o clube, lá no Discord. Inclusive, eu sou a maior fã do Discord, eu acompanho tudo mesmo que eu posso. E aí, chegou em fevereiro do outro ano, a gente decidiu começar novamente um outro canal com outro nicho. Fala mais um pouquinho. Esse canal que a gente começou foi de orações. A gente viu que estava em alta, a gente viu no Discord um pessoal fazendo, a gente pensou, por que não? Não parece que é difícil. Perto do Curiosidades, eu pensei assim, isso daqui, o ChatGPT ele pode criar o conteúdo diferente. No Curiosidades, que a gente entregava um conteúdo verídico, a gente ia falar uma curiosidade, um desastre, a gente queria um desastre real que aconteceu, entendeu? Tinha que ter uma pesquisa, né, muito grande. Isso. Agora, no canal de oração, o nosso manual ali é a Bíblia. Então, o ChatGPT tem acesso a tudo, a gente consegue citar um pedaço e fazer uma oração. Então, o GPT conseguia guiar bem a gente. E nisso a gente postou nesse canal, a gente fez mais de 60 vídeos nele também, e ele não performava de jeito nenhum. Nossa, por mais que a gente modelava, eu lembro que eu olhava as referências e falava assim, caramba, o que esse cara tá fazendo diferente de mim? Porque na minha cabeça a gente estava fazendo igualzinho ele fazia, só que, tipo assim, não dava certo. Pensei, tem alguma coisa errada aqui. Aí a gente parou de postar nele. Esse foi em espanhol, tá? A proposta Foi em desse canal de espanhol. oração foi Foi em em espanhol. espanhol. A gente parou de postar nele, aí depois a gente voltou com a ideia de postar terços nele. E também era a oração mais um terço. Um pouco mais micronichado É. mesmo, né? Aí era só isso, só que é aquele estilo que as thumbs são todas iguais e tal, e também não performou. Eu tô para dizer que oração, ó, o primeiro tipo de oração que a gente fez, foi melhor do que o terço ainda. Sempre teve muita concorrência. E a gente não criou outro canal, tá? A gente arquivou todos os vídeos ali de oração e aí a gente começou a postar do zero nesse mesmo canal. E aí a gente ficou um tempinho ali com esse canal ainda, foram alguns meses ali tentando também. Eu sou católica, a família dele é evangélica, ele não tem religião no momento, né, definida, mas eu sou católica. Então a gente fez um canal de oração mais voltado pro que é confortável para mim, né? Porque eu acredito, eu gosto muito, inclusive. Foi depois do Channels Cast da Liege, que eu fiquei apaixonado pelas mensagens. Eu não me recordo muito bem, eu acho que era mensagem, mas tinha alguma coisa relacionada com oração, enfim. A gente tentou mais um tempo nesse canal, também não vingou. Eu não sei mais ou menos quantos meses, né, a gente Não lembro. levou depois. Depois a gente foi pro canal de motivacional, né? Isso. Depois a gente começou mais um canal, e nesse outro canal, acho que com 50 vídeos também, mais ou menos, ou não? Foi bastante. Esse o conteúdo era mais fácil de criar também, só que ele também não deu certo. Não deu certo. Falando mais do final do ano passado, né? Isso. Foi no finalzinho do ano passado esse. Então a gente ficou ali um bom período de 2024 apostando mesmo no canal de oração. A gente estudou bastante a fundo também, é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Mas a gente tentou padronizar muito.
Então foi aquele tipo de conteúdo que a gente tentou facilitar. Por exemplo, o vídeo do terço era a mesma capa, a gente só mudava ali o nomezinho do dia, e era literalmente o mesmo vídeo, a mesma estrutura do vídeo, a gente mudava muito pouca coisa. Então também acabou que a gente postou muito vídeo, mas não vingou nenhum. E aí a gente parou também com esse canal, e aí procrastinação, a gente vai também ficando um pouquinho mais desanimado, né? Porque você vê todo mundo tendo resultado e você fica se perguntando, meu Deus, o que que eu tô errando? O problema sou eu, todo mundo consegue e eu não. Você até começa a duvidar um pouco algumas vezes e tipo assim, pô, por que comigo não vai funcionar, sabe? E como o Plínio falou, a gente acabava ficando um pouco nessa zona de conforto, porque, beleza, a gente não ganha muito bem, mas para a média da cidade é um salário legal, dá para sair um final de semana, comer um lanche, dá para viajar. Então a gente acaba que quando a água não bate na bunda, vamos dizer assim, a gente ainda vai levando, né? Vai empurrando ali com a barriga até onde dá. Então a gente ficou mais uns meses ali parados também. Nesse meio tempo, a gente já conheceu o nicho de histórias. Foi ali um pouquinho mais pro final do ano, né? Outubro, novembro de 2024. Mas a gente tinha bastante preconceito com esse subnicho, com esse nicho, né? Mais propriamente dito, porque a gente via muita gente monetizando muito fácil. Então, foi uma época que teve uma chuva de depoimentos no clube de pessoas monetizando com canal de história. Inclusive, muita gente monetizando com uma imagem só. Vídeos de 1 hora ali e uma imagem só. A gente ficava, cara, a gente tá se matando aqui para fazer e o nosso canal não vira. Então, a gente teve essa crença de que estava um nicho muito saturado já. Isso lá em outubro, novembro de 2024. Mas como a gente não queria parar, queríamos continuar tentando, nós começamos um canal de geopolítica. Então, aí foi todo um tempo ali também para a gente estudar exatamente o subnicho que a gente queria atuar e tudo mais, para a gente criar esse canal. Nós criamos, ficou inclusive muito bonito, toda a estrutura do canal. A gente tem até hoje um apego, ele é muito bonito, o nome, tudo bonitinho. A gente criou uma identidade visual muito boa, mas produzimos o primeiro vídeo. Levamos muitos dias para produzir, foi algo muito complexo, muito tempo de pesquisa. A gente postou o primeiro vídeo. Claro, né, gente, é quase impossível, é muito difícil. Um vídeo só dá, né, algum parâmetro ali para você continuar. Mas pela dificuldade de fazer esse nicho, a gente acabou desistindo no primeiro vídeo. Muito difícil, muito difícil. A gente gosta muito, a gente consome muita geopolítica, mas para você fazer sozinho, sem uma base, sem uma estrutura, sem ninguém para delegar, é realmente muito complicado, né? Muito Quando você complicado. trabalha, estuda e tudo mais. Quer falar mais um pouquinho sobre ele? Ou tranquilo? Não, Tranquilo. né? Não durou muito, né? Foi só um vídeo mesmo. E aí a gente acabou desistindo. Isso no final do ano passado. E aí passou também novamente o final do ano. A gente não mexeu com o canal final de ano. E aí no começo desse ano a gente viu um boom nos canais motivacionais, né? E aí foi passando janeiro, foi passando fevereiro, acho que mais ou menos em março ali, a gente resolveu fazer um canal motivacional. Era mais focado no desenvolvimento pessoal. Então a gente pegava ali o rostinho de um psicólogo famoso, colocava ali nos nossos vídeos. Era um vídeo muito genérico também, então As thumbs as parecidas. thumbs bem parecidas, não demandava tanto esforço Não, em questão assim, manual mesmo. E a gente postou cerca de 50 vídeos também, né? por aí. Nesse Para canal. criar é fácil, era, sabe, quando é vídeo de paisagens. Era meio que uma produção em massa, então a Ah, gente perdeu muito tempo baixando várias imagens, fazendo aquele embaralhamento das imagens. A gente só jogava ali na nossa estrutura que a gente criou no CapCut e postava. Capas sempre muito iguais, era uma produção bem em massa mesmo. Então a gente acabou postando ali vários vídeos, mas novamente, nenhum resultado. Assim, no máximo, acho que a gente teve foram 100 visualizações. E aí, conforme a gente foi postando os vídeos, a gente via que não ia para frente nem para trás, a gente não chegava nem a 10 inscritos. A gente olhou e falou, cara, eu acho que a gente não tá indo pelo caminho certo. E nesse tempo que a gente parou de fazer esse canal, a gente ficava sempre assim, meu, a gente precisa fazer. A gente precisa começar outro canal. A gente precisa fazer. nossa, eu ficava muito frustrado, porque eu pensava assim, caramba, a gente tá há quase 2 anos nisso e nada, e tipo, todo mundo conseguindo e a gente não, o que tem de errado, sabe? E a gente via muita gente falando na Channels, pô, eu entrei mês passado e esse mês eu já É, monetizei. E a gente ficava, cara, a gente tá 2 anos aqui, a gente não saiu do lugar ainda. E aí a gente acabava meio que se sabotando mesmo, né? Era uma sim. procrastinação, porque a gente sempre ficava, não, a gente vai começar essa semana, vamos começar outro canal, vamos começar outra pesquisa. E nunca começava. A gente via os Channels Cast e falava, cara, olha que nicho legal, vamos tentar esse aqui. Mas aí a gente acabava nunca começando de fato. E nesse meio tempo, né, antes da gente ir para o nosso canal atual, eu tive uma situação que realmente foi um tapa na cara e fez com que ou a gente
fazia dar certo ou tudo ia dar muito errado. Eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. Meu pai, ele mora lá em Minas. Ele mora no interior de Minas Gerais, então é bastante longe daqui. São cerca de 24 horas de viagem só para chegar até onde meu pai mora. E a minha irmã é mãe solo. Então, eu moro com meu sobrinho também, ele tem 2 aninhos. E lá em casa é todo mundo se virando nos 30 para dar conta de tudo. A gente paga aluguel, porque nós somos de São Paulo, né? A família da minha mãe é daqui. Então a gente acabou vendendo nosso apartamento, investindo em algumas outras coisas. Viemos para cá morar de aluguel, em outra cidade, tá? A gente tem cidade aqui, mas eu moro na cidade vizinha. E eu, minha mãe e minha irmã, juntas tentando dar conta de tudo. Minha irmã trabalha, mas é mãe solo. Eu trabalho, mas tenho financiamento de moto, tenho algumas outras contas. E minha mãe não trabalha fixo, minha mãe só faz bico. Então, para pagar aluguel, para pagar conta de água, luz, energia, ou financiamento da minha moto, que compromete uma boa parte do meu salário, gastos pessoais, acabei gerando uma dívida. Porém, essa dívida foi virando uma bola de neve, porque eu vi que eu não fui dando conta. Meu pai morou com a gente até o final do ano passado. Então, ele ficou aqui um tempo, ele ajudava nas contas de casa, e até o final do ano passado estava tudo sob controle. Porque aí ele bancava a maior parte das despesas de casa, meu salário já era contado porque eu gastava. Só que quando ele foi embora, a gente começou a ter que dar conta de tudo meio que sozinho, porque o dinheiro que ele mandava era para coisas muito específicas ali. Ele está construindo uma casa lá em Minas, então ele não conseguia ajudar tanto quanto ele ajudava aqui. E aí, desde o começo desse ano, já foi me dando um aperto, porque eu passei a precisar pagar aluguel, eu passei a precisar pagar as compras do mês de casa, e era algo que eu não consigo chegar na minha mãe ou na minha irmã e falar, pô, cobre minha parte esse mês, porque a minha irmã tem o filho dela para criar e minha mãe não trabalha fixo. Então, ao longo do tempo, desde o começo do ano até aqui, eu fui me encontrando assim, sem saída mesmo. Só que eu sempre fui o tipo de pessoa que eu não gosto de pedir ajuda para os outros. Então, assim, eu vou me virar sozinha até onde eu puder. Então, eu fui pegando um cartão de crédito, pagando o cartão de crédito com outro cartão de crédito. Ah, a gente ia no mercado, eu pagava a minha parte no cartão. Ah, o aluguel desse mês, eu pago a minha parte no cartão. Fui atrasando o financiamento da minha moto. Foi virando uma bola de neve. E em junho desse ano, maio para junho ali, eu sentei com o meu mísero salário na mão e falei, cara, o que eu preciso pagar esse mês é astronomicamente maior do que o meu salário. E já não tinha mais limite em nenhum cartão para ficar pagando cartão com cartão. Qual era a dívida? Quanto era a dívida? Eu abri a fatura do cartão de crédito. Eu tinha atrasado o mês anterior, porque eu não dei conta de pagar. Eu vi que ele tinha me gerado R$ 10.000 de juros, só por não ter pagado a fatura do cartão. Os juros. 10 mil Só de os juros. juros. Meu Só os Deus. juros, 10 mil de juros do cartão de crédito. E nisso me deu um desespero, uma ansiedade. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Eu não pude contar pra minha mãe e pra minha irmã. Eu acho que, inclusive, se elas descobrissem, elas iam me matar. Porque eu só tenho 22 anos e eu sempre fui muito independente. Eu financiei a minha moto com 19 anos. Tô terminando de pagar ela esse ano agora, mas acabei me enrolando. E o Plínio foi a minha única saída. Eu falei, cara, eu fiquei dias ainda pensando em como que eu ia falar isso pra ele, como ele ia me ajudar. Porque eu não falei pra ele na intenção dele pagar essa conta pra mim, mas na intenção dele, com uma cabeça mais fria, me ajudar a achar uma saída. E eu contei pra ele, e ele falou, cara, e assim, nisso esses R$ 10.000 de dívida que eu tinha até o momento era só o que eu sabia. Eu não parava para anotar o que eu gastava. Então, ele abriu uma planilha e falou assim, cara, vamos anotar tudo que você tem. Falei, calcula tudo, vamos Vamos colocar tudo calcular aqui. cada bala ali que você gasta por mês. E aí a gente chegou numa dívida astronômica de R$ 40.000. Aí você pode falar um pouquinho Rapaz. melhor como você desenvolveu isso, né? Isso. Aí, quando a gente descobriu R$ 40.000, eu falei, não é possível. Isso não faz sentido. Eu pensei, eu sabia que ela estava encrencada ali, mas eu não sabia que era tanto, né? Ela falou, assim, você me ajuda aí, me dá uma solução. Tipo, ela não queria que eu pagasse, eu nem tenho condição para pagar também, mas, tipo assim, me ajuda aí. Eu pensei, pô, vamos planilhar tudo. Aí, eu vi que depois que ela me contou, eu fui percebendo o psicológico dela, ela não estava bem. Porque no mês anterior, antes dela me contar, tinha gerado um juros de R$ 10.000 por não ter pago. E o próximo mês estava chegando, se não pagasse, ia gerar mais R$ 10.000 de juros. Aí o 40 ia virar 50. Aí, nisso, eu fui, ela não estava dormindo à noite, ela estava diferente, ela estava psicológico muito abalada. Eu pensei, meu Deus, ela vai ter um treco. Eu tava no ponto assim que eu não conseguia mais dormir. Eu acordava no meio da noite e eu ficava assim, meu Deus, eu não quero que eu não quero que essa noite acabe, eu não quero que chegue o dia seguinte, porque eu não quero lidar com isso. Como eu vou lidar com isso amanhã? Então, assim, eu não conseguia dormir, não gostava de dormir. Chegava à noite e eu ficava, meu Deus do céu, que essa noite demore dias para passar.
eu ficava fugindo o máximo possível. Eu não conseguia comer, não conseguia me concentrar no trabalho. Então, assim, às vezes o Plínio tava falando comigo, eu tava, tipo, viajando, assim, pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí nisso eu tava pensando muito, pensando, tem que ter um jeito de resolver isso, tem que ter um jeito. Eu cogitei, pensei, pô, vamos fazer um empréstimo de 40 mil, aí o empréstimo de 40 mil não vai ter a parcela do valor do salário dela, vai ser menor, eu acho, e ela vai conseguir pagar isso e sobrar um dinheiro para ela passar um mês ali ainda. Não liberou o limite para mim de jeito nenhum, porque ela já não conseguia, porque tá cheio de dívida. O meu score é alto, porque eu tenho tudo em dia certinho. Eu financei minha moto, paguei ela certinho, bonitinho também. Aí eu pensei, pô, vou tentar. Não consegui também. A única forma que eu consegui o empréstimo foi dando a minha moto como garantia. Foi colocando, entregando o documento da minha moto lá como garantia. Aí eu consegui 17 mil reais. E nisso eu pensei, não é possível que essa é a única solução. Eu não tinha falado nada para ela ainda, eu estava cogitando tudo. A gente cogitou até vender a moto dela, mas pensei, não. Eu fiz várias análises, pensei, não, acho que o único jeito é esse, mas com 17 mil não quita nada. Eu pensei, com 17 mil, eu calculei, eu vi que a gente ia ganhar 2 meses. Aí eu falei, vou ter que falar para ela. Tipo assim, é uma loucura, né? O barco dela já estava queimado, o meu não estava queimado ainda. Eu pensei, pô, aí eu vou estar queimando meu barco junto com ela. Mas foi essa a solução daí que a gente encontrou. E aí a gente olhou, ele falou assim, cara, eu tenho dinheiro para 2 meses, a gente 2 meses. consegue fazer esse empréstimo. Eu assumo algumas parcelas ali até você conseguir se organizar. Porém, o dinheiro acaba na metade de agosto. Então, se a gente não fizer nada, isso era em junho, no comecinho de junho. Se a gente não fizer nada agora, não vai dar certo, porque vai chegar em agosto. A parcela do empréstimo de mais de R$ 1.000 compromete mais da metade do meu salário. Vai chegar, você não vai ter conseguido pagar suas contas, a gente vai ter mais uma dívida de mais de 17 mil. Que nem é 17 mil, né? Porque quando você financia já vira mais de 20. Sim, exatamente. Então ele olhou e falou: Nicole, a gente tem que pensar em alguma solução, porque não vai ter o que fazer. E a gente já, né, nessa energia de canal, a gente não viu outra saída, não tinha outra possibilidade além de fazer o nosso canal dar certo. A gente pensou, pô, a gente está há 2 anos aqui, a gente já estudou muito, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente já errou e aprendeu muito, vai ter que ser o dia todo. A gente já teve 4 canais que não deram certo, então a gente já tem alguma bagagem ali para tentar fazer a coisa acontecer. E aí a gente sentou para pesquisar, ainda um pouco resistentes com essa questão do nicho. A gente viu que todo mundo estava monetizando o nicho de história, a gente falou, cara, a gente precisa de um dinheiro rápido, a gente precisa de algo que nos dê uma segurança. Vamos baixar a bola e tentar o nicho de histórias. E aí a gente sentou para pesquisar, acabou encontrando ali um nicho, isso no começo ali de junho. E aí a gente passou o mês de junho planejando inteiro. Então, junho ele conseguiu fazer o empréstimo, paguei as minhas contas de junho. E a gente ficou o mês de junho inteiro pesquisando e planejando como a gente ia desenrolar esse canal. E aí a gente, beleza, né? Fez todo ali o planejamento. Chegou em julho, no começo de julho, né? Foi. A gente resolveu postar o primeiro vídeo, mas assim, o tempo foi passando em junho e foi dando aquela agonia de, cara, a gente ainda não fez nada, falta só um mês. Mas O ainda, que que no a gente vai fundinho, tinha uma fazer? confiança de que ia dar certo. Vai dar certo, Sim, vai dar até certo. porque a gente não tinha opção mesmo, assim, Sim, não tinha outra opção. a É única opção era dar fora de certo. cogitação pedir para mais parente fazer empréstimo, né? Porque aí você está se enfiando em uma outra dívida. E eu acho que a solução não é criar mais dívidas, é criar mais dinheiro, né? E aí a gente deu tudo de si, a gente falou, cara, agora vai. E aí no começo de julho, então a gente encontrou nosso nicho, a gente teve ali o mês de junho para planejar. No dia 1 de julho, certinho, cravado, a gente começou a postar o nosso primeiro nicho, o nosso primeiro vídeo, perdão, no nicho de histórias emocionantes, em inglês. A gente começou a postar no dia 1 de julho. Na primeira semana, a gente não postou todos os dias. A gente postou cerca de 4 vídeos, né, na primeira semana. Foi uma fase ali pra gente se adaptar. A gente estava conhecendo ali o nicho ainda. A gente estava conhecendo como a gente ia fazer. A gente divide, né? A gente não faz um vídeo cada um, então cada um faz um processo ali dentro do vídeo. Então a gente ainda estava conhecendo, porque querendo ou não, mesmo que você conheça o processo, cada nicho você vai fazer de um jeito diferente, né? Tem que ter muito estudo ali por trás. Então, na primeira semana a gente postou 4 vídeos, e aí na segunda semana a gente falou: não, esse nicho o pessoal posta entre 1 a 3 vídeos por dia. A gente tá competindo com uma galera insana que tá ali fazendo de tudo. A gente precisa dar tudo de si. Se a gente tá nesse nível de não ter saída, a gente tem que fazer o nosso melhor. E aí a gente começou. Madrugada em claro, fazer de manhã, de tarde, de noite, um tempinho que sobrava ali no meio do almoço do trabalho, a gente tava fazendo vídeo. E aí a gente começou a postar todo dia a partir da segunda semana de julho. E a gente foi vendo as métricas, assim, crescerem no nosso canal. E aí foi dando aquele respiro de, meu,
agora vai dar certo. E assim, é muito louco, porque mesmo que a gente tenha queimado o nosso barco e falado, cara, essa é a única opção, bate uma dúvida, né? Você fica, cara, e se não der certo? Será? Tipo, o que que a gente vai fazer? Mas aí já vem aquilo na cabeça de não, vai dar certo, a gente vai fazer acontecer de algum jeito ou de outro. Eu não sei explicar de onde vem essa confiança, assim, é algo que você realmente sente quando vai dar certo, né? Eu não sei se é porque você realmente está dando 1000% de você, você vai fazer o que for preciso para fazer aquilo dar certo. Mas aí foi gerando ali cada vez mais confiança conforme a gente foi vendo ali as nossas métricas subirem, né? E aí chegou no dia 28 de julho, um detalhe. No dia 1º de agosto ele faz aniversário e no dia 14 de agosto eu faço aniversário. Então a nossa meta era monetizar antes do nosso aniversário. Pô, que presentão, né? E aí chegou no dia 28 de julho, o nosso canal ele bateu as métricas para monetização e a gente já correu para pedir essa monetização, né? Só que aí entra uma questão monetizar e ganhar dinheiro não é exatamente a mesma coisa, né? Porque muita gente monetiza e o canal acaba não vingando. Então, monetizar foi meio que um primeiro passo, né? Foi. Foi a primeira etapa ali. E depois que a gente monetizou, a gente ficou, cara, e agora? O que será que a gente faz? Como será que vai acontecer? Será que a gente realmente vai ganhar dinheiro com isso? Mas assim, só o fato da gente ter monetizado já tirou um peso total das nossas costas. De tipo, Muito. Nossa, a gente ficou muito feliz. meu, vai dar certo. Assim, eu acho que foi a melhor notícia que eu já recebi na minha vida nos últimos anos, assim, a monetização, né? E deu um gás também, porque, tipo assim, a partir do momento que monetizou, falou, nossa, vamos produzir, vamos fazer. Já não estava dormindo direito, já estava produzindo o tempo todo que tinha livre e vamos arrumar mais tempo, vamos fazer mais, vamos fazer melhor, né? E de lá pra cá, a gente, nossa, cada vez mais naquele gás, assim, quanto mais a gente via o resultado, foi virando mês, foi subindo ali os dólarezinhos que a gente ia ganhando, a gente ficou cada vez mais eufórico. E foi algo muito surreal, né? Porque nossa RPM não parava de crescer, as visualizações também não, e os dólares foram aumentando, né? Sim, tava dando R$ 1.000 por dia, a gente tava assim, meu Deus do céu, R$ 1.000 por dia é muito dinheiro, sabe? Eu Eu, pensei, pra nossa, pensar, cara, eu trabalho o mês inteiro pra ganhar tipo, o dobro disso e a gente fez isso em um dia. É muito. Acho que é surreal, não dá pra descrever sim, a sensação, né? Cara, surreal. vocês estavam falando pra mim que no off vocês monetizaram no final de julho, né? Fala pra gente então quanto é que vocês ganharam aí no último dia de julho, né? O 1º de agosto, e fala de novo aí pra galera quanto vocês fizeram aí então no primeiro mês monetizado. O nosso canal monetizou dia 28 de julho, e aí deu tempo ainda de pegar um dia de monetização do mês de É julho. que demorou um pouquinho ali pra... Ele demora acho que 2 dias, né, para contabilizar. Então, no último dia de julho, a gente fez R$ 900. Então, esse foi, assim, o primeiro valor que a gente fez com o nosso canal. A gente já ficou, meu Deus do céu, é Eufórico. surreal, é impossível a gente estar fazendo isso em um dia. E aí virou o mês, nós fomos faturando ali e a gente chegou no resultado de R$ 25.000 no mês fechado ali, né, no primeiro mês monetizado. E foi algo assim que eu até agora eu fico estarrecida, assim, eu fico indignada com como a gente conseguiu, porque assim, realmente não tinha outra saída, Gui, não tinha outra saída. Se a gente não tivesse monetizado, eu fiquei pensando, cara, teria dado tudo errado, e aí eu não sei o que a gente ia fazer, eu não sei o que a gente ia fazer. Então, esse primeiro mês já deu um alívio, um respiro de tipo, cara, agora vai dar certo. E a gente já, inclusive, começou um segundo canal. Isso deu tanta motivação pra gente que a gente já começou um segundo canal. Então, nossa, foi muito surreal ver que em um mês a gente conseguiu fazer o que eu demoraria 10 meses pra ganhar trabalhando. Cara, só de ouvir essa história, esse momento, esse olho de furacão que vocês estavam, eu já fiquei sem ar só de ouvir a história. Eu tô imaginando vocês aí, porra, a dívida, aí você não consegue dormir, e vocês fazendo isso trabalhando o quê? De 9 às 16, né? Trabalhando normal, CLT, Sim. né? Ou seja, Exato. produzindo nas horas vagas, né? Quando puder. Cara, vamos continuar essa história aqui, mas antes. Duas coisas. Primeiro, vocês já falaram pra mim, a gente está aqui já então no quinto dia do segundo mês monetizado. Quanto vocês já faturaram aí nos 4 primeiros dias do segundo mês? Fala aí pra gente. Nesses 4 primeiros dias a gente já fez R$ 9.000. É Cara, muito bom. R$ 9.000 em 4 dias, no segundo mês monetizado. Galera, faz as contas aí da projeção de como vai ser abençoado esse mês aí. Inclusive, já comenta aqui para o casal aqui, Nick e Plínio, esse mês será o mais abençoado da vida de vocês. Até hoje. Até Eu hoje, recebo. né? Até hoje. Então comenta aqui, Nick e Plínio, esse será o mês de vocês.
o mês mais abençoado de todos. Uau, vamos lá. Primeiro mês. Monetizaram no último dia, no último dia de julho, já fez R$ 900 em um dia. Fechou agosto, 25 mil. Setembro, 4 primeiros dias de setembro, R$ 9.000. Vamos falar sobre esse canal aqui, mas antes de a gente falar desse canal, eu quero que você deixe uma mensagem para a galera que ainda duvida do potencial de canais anônimos ou pessoas que ainda estão em dúvida se investe numa comunidade como a Channels. Fala aí, fala para essa galera aí o que eles estão perdendo. Galera, a comunidade é muito boa. A comunidade mudou a minha vida. Realmente, no Discord tem tudo que você precisa. Eu até comentava com a Nicole, tipo assim, nossa, o pessoal pergunta, 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 e eu não pergunto tanto, porque eu tenho o costume de ir lá e pesquisar a dúvida, e a dúvida já existe. Eu faço isso. Mas, gente, muda a cabeça da gente. O Cassiano mudou minha vida, ele abriu a minha mente assim mesmo, sabe? Abriu as possibilidades, eu pensei, pô, eu posso tudo, e é uma comunidade muito unida, e nossa, Porque assim, você aprender a mexer com o YouTube, você consegue achar em qualquer canal, de sim, graça. sim. Muitos canais ensinam gratuitamente o que fazer, como mexer, essa parte mais técnica. Mas eu acho que o que pega é o mental. Mental. Porque você vê muita gente monetizando em 1, 2 meses, e às vezes você tá 5 meses, nós ficamos 2 anos, e a gente não conseguia sair do lugar. Então, você acaba desacreditando de você mesmo e do processo. Então, realmente, o mental é a parte mais difícil. E isso foi o que a Channels mais ajudou a gente, porque a gente entrava lá no Discord, lá tem a sala do desabafo, então você pode mandar lá as suas frustrações, sempre vai ter alguém ali para te ajudar. Na sala de conquistas, eu sempre adorei abrir a sala de conquistas e ver que, pô, aquilo ali é real. Várias pessoas mandando ali todos os dias e as pessoas se disponibilizando a te ajudar. Então, se você manda uma mensagem ali para a pessoa, de repente, num privado, ou você pesquisa ali todo o histórico daquela pessoa, você vê que ela também teve uma trajetória. Então, aquilo ali fez com que a gente não desistisse. Então, eu acho que a melhor parte da Channels, sem dúvida, além do conteúdo excelente, claro, que você não encontra em qualquer lugar, é a comunidade, porque ali todo mundo se ajuda, independente do horário, independente se você está frustrado ou não, Sim. você sempre vai achar uma resposta, você sempre vai achar alguém ali que compartilha do mesmo pensamento e alguém que pode te ajudar. Então, assim, definitivamente isso mudou totalmente o nosso jogo. Acredito que se não fosse a Channels, a gente já teria desistido no primeiro canal. Sim. Porque realmente o mental é muito difícil. É muito difícil você acreditar que aquilo ali vai dar certo quando você não vê nenhum resultado acontecendo, né? Caraca, realmente ó, o senso de comunidade e você blindar o mental realmente faz muita diferença. Inclusive, vou deixar aqui já o convite para você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, que está aqui até agora. Tem dois links aqui no comentário fixado. Um link para você fazer parte da comunidade Channels e o outro link, se você ainda está na dúvida aí, pode conversar com o nosso time comercial, tira todas as suas dúvidas que eles vão te responder com o maior carinho. Eu, Nicole e Plínio te esperamos lá na comunidade, inclusive. Se você, quando você entrar lá, pode me mandar um oi lá no privado, eu vou te responder também, vou te mandar um salve lá. Pode falar que você veio, eu vim pelo episódio da Nicole e do Plínio, pode falar qual episódio você veio, eu vou dar um salve lá pra você. Vou te dar as boas-vindas na nossa comunidade Channels que vocês estão vendo aí, muda a vida da galera, né? Mais um casal aí com a vida impactada. Temos outros mais de 100 episódios aqui para você também maratonar. Inclusive, já se inscreve aqui no canal Channels Cast, tudo bem? E acompanha a maratona aqui, porque com certeza vai mudar muita chavinha na cabeça de vocês. Bom, vamos falar então do seu canal? Vamos falar do canal que bombou, esse canal aí abençoado. Vamos falar sobre estratégias, vamos falar o que vocês fizeram aí de diferente ou de igual. Vamos lá, vamos lá. Então vocês. Deixa eu respirar um pouco. Vamos lá. Porque a história de vocês realmente me deixou sem ar aqui. Eu tava até roendo a unha, estavam contando que a história vai ficando. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas vamos lá. E vocês, até hoje, então, trabalham, então, horário comercial de 9 às 6. Então, vocês fizeram esse canal campeão, esse canal vencedor aí, então, nas horas vagas. Como é que foi? Como é que era a produção de vocês? Que horário de vocês pegavam para fazer? Como vocês se dividiam? Eu acho que a Nicole chegou a comentar que vocês dividem aí a produção, né? Cada um faz metade. Conta mais pra gente aí detalhes dessa produção e quanto tempo tá levando aí pra fazer vídeos, trabalha com backlog ou não. Disseca aí pra gente a produção de vocês. A gente não trabalha com backlog. O tempo que a gente leva a fazer um vídeo, mais ou menos, é de 4 a 5 horas. É demoradinho, é chatinho. O tempo que a gente produz, após chegar do serviço ali, a gente começa umas 8, mais ou menos, e vai até umas 10, 11. E eu sempre comento com a Nicole, tipo assim, pô, a gente é dois. Então,
Uma hora bem produzida, nossa, é 2 horas, entendeu? Então, tipo, é 1 hora dela, 1 hora minha, não é tipo, enquanto eu tô fazendo, mesmo que sejam em horários diferentes, mas, tipo assim, a gente sempre contou com isso, a gente é dois, vamos fazer isso aqui acontecer. E a gente divide, sim, hoje, o processo, e a divisão é o seguinte: eu pego as ideias, eu reformulo as ideias, eu faço aquela modelagem, eu faço o roteiro e eu entrego para ela o roteiro. Com isso, aí ela vai fazer a narração, ela vai fazer todas as imagens que vão fazer parte do vídeo ali, do conteúdo, aí ela vai me devolver. Ela me devolvendo a narração e as imagens, eu faço a edição. Após eu fazer a edição, já termino a edição ali e eu faço a capa e posto. Então, a gente dividiu desse jeito, a gente calculou certinho, então a gente pensou assim, pô, vamos fazer um roteiro e vamos anotar quanto tempo leva. Vamos fazer a narração, vamos anotar quanto tempo leva, porque a gente queria alguma coisa justa. E desse jeito ficou justo, porque, querendo ou não, no nosso canal hoje a gente preza também pela qualidade. Então, os personagens que tem na história são consistentes. Você vai no começo da história e vê a aparência do personagem, mas no final é a mesma aparência. E isso é muito difícil. Então, ela leva um tempo para fazer essas imagens. Então, a gente calculou certinho e o mesmo tempo que eu levo, eu vou levar ali de umas 2 horas, 2 horas e meia, e ela também leva de 2 a 2 horas e meia. É muito do dia. Tem dia que é mais rápido, tem dia que é um pouquinho mais demorado, mas o trabalho é bem dividido, assim, entende? E o de hoje, então, que a gente tá gravando? Já fizeram? Vão fazer? Amanhã vão fazer dois? Como é que ficou? O de hoje a gente já fez e postou, Ah, mas boa. como a gente não teve muito tempo, o de amanhã a gente vai fazer amanhã cedinho. Amanhã de Boa, manhã. boa. Amanhã de. Inclusive, agradecer aqui a disponibilidade de poder estar falando com a gente e parabenizar publicamente, que eu acho que eu não parabenizei publicamente aqui hoje, os resultados de vocês pelos seus canais. Pelos seus canais, né? São dois, mas enfim, esse monetizado agora, então com certeza é só o início aí, essa bola de neve da abundância, da prosperidade, que ela não para, é incrível. Parabéns aí, vocês vão ter os próximos meses aí, anos incríveis na vida de vocês. Eu quero dissecar um pouco mais esse canal de vocês, então, capturando o canal de nicho de histórias emocionantes, certo? Vocês estavam Sim. resistentes em Isso. fazer e foi o canal que acabou mudando o jogo de vocês. Então vocês se dividem em dois para fazer a produção do vídeo, certo? E vocês começam ali por volta das 8 da noite, né? E se cada um leva 2 horas, então de 8 às 10 todo dia, de 8 às 10, tipo, Por aí, fazendo essa por aí. Beleza. por aí. Eu quero saber três coisas. A primeira, eu quero saber qual é a frequência que vocês estão postando hoje no canal de vocês. Vocês comentaram que não começaram postando todo dia, né? Quero saber a frequência que estão postando hoje nesse canal. Eu quero que vocês me falem também a minutagem que é mais ou menos, padrão assim, é média, a minutagem média dos vídeos de vocês. E eu quero saber, e acho que o Plínio vai me responder essa, porque o Plínio falou que ele que faz a parte da modelagem. Eu quero saber como é que você faz essa pesquisa de referências, se você busca só no seu nicho, se tem alguma estratégia que você pode passar pra gente, algum insight que você teve aí no seu canal para essa busca de referências ser uma busca assertiva e de sucesso. Então é frequência, minutagem e como é que é o processo de modelagem de vocês. A nossa frequência é de um vídeo por dia hoje, então a gente até planeja manter isso, porque a gente começou um novo canal recentemente, então a gente pensou, pô, não vamos postar 2 por dia nesse, porque não tem necessidade, vamos criar um outro. Até porque o jogo do YouTube ele é de altos e baixos. Um pouco sobre a minutagem tem 45 minutos, a Uma média, média. uma média de 45 minutos. E falando um pouquinho sobre a modelagem, que foi a terceira pergunta, foi o seguinte: a gente, para criar o canal, a gente buscou referências. Então a gente encontrou ali uns 3 canais e falou, pô, vamos seguir esses canais, vamos começar postando esse canal. Quando o canal começou a performar, ele começou a performar num vídeo específico que não era muito o que a modelagem fazia. A gente fez um teste. E nisso a gente pensou, pô, vamos subnichar nisso para ver se dá certo ou não. Vamos fazer diferente da nossa modelagem. Vamos subnichar nisso. Nisso, quando a gente começou a subnichar nisso, a referência não servia mais para gente. Então, a referência fazia um conteúdo diferente do nosso e o pessoal começou a falar assim, nossa, essa história emocionante é diferente, essa daqui eu não vi ainda, entendeu? Aí, nisso, a gente pensou, pô, eu que faço essa busca de ideias, eu pensei, pô, vou ter que buscar referência em outros nichos, vou ter que buscar em outro lugar. Queria dar um agradecimento aqui também para o Clay, que a gente viu uma aula do Clay que foi muito, muito fera, muito boa. Ele tem uma aula boa de pesquisa de mercado e de criação de agentes. Tem uma aulona dele de 2 horas lá que foi muito boa pra gente. Nisso, eu pensei, pô, eu vi que tem gente que consegue modelar apenas com o título, né? Então pensei, pô, a gente tem que dar um jeito de conseguir transformar qualquer tema
que está em alta em conteúdo para gente. Aí nisso eu peguei um papel, uma caneta ali e falei, não, tem que conseguir, tem que conseguir. Se isso daqui está em alta e não tem nada a ver com o nosso canal, deve ter um jeito de eu trazer isso para o meu canal. Inclusive no final depois eu vou dar uma dica que eu faço, mas é o seguinte, então nisso, nessa modelagem, a gente conseguiu encontrar um jeito de, em qualquer outro nicho de histórias emocionantes, a gente consegue adaptar para o nosso. Então nisso, para quem não tinha referência, a gente abriu uma gama para ter todas as referências. Então a gente conseguiu adaptar, entendeu? Isso, nossa, alavancou demais o canal. E como você faz, né, com o GPT e tal? Ah, é. E o processo, falando um pouquinho sobre o processo, a gente tem agente no GPT, que é um agente criador de roteiro, a gente tem um agente que é um agente criador de tópico, a gente vai com a ideia do título, o agente de tópico, ele vai gerar ali uns 10 tópicos, que vai garantir que é uma história boa, porque vai garantir que tem uma retenção boa, porque esses tópicos também, eu vou lá à mão depois, eu garanto que ele tá legal. Então eu falo, tipo assim, nossa, será que essa história aqui tá sem sal, tá sem graça? Porque é muito mais fácil você mudar no tópico, porque é ele que vai garantir um roteiro bom. Aí nisso, com esses 10 tópicos, eu mando pro agente de roteiro e o agente de roteiro ele faz ali uma história para mim legal ali que vai ter uns de 40, 50 mil caracteres, que vai garantir essa minutagem de 45 minutos. Então, basicamente, a gente pega um título de qualquer Isso. outro subnicho, joga lá no GPT, ele dá algumas ideias pra gente, e aí, com base no que faz sentido pro nosso público, a gente nunca deixa 100% na mão da inteligência artificial. A Sim. gente vai pegando ali algumas palavras-chave de alguns títulos que estão em alta, algo que faz, um tema que faça sentido pro nosso canal, e aí a gente altera o título na mão mesmo, com base no que o GPT deu a ideia pra gente. Então a gente modela só a ideia mesmo, só a estrutura daquele título, mas com o tema que o nosso público gosta, né? Sim, Então, sim. essa análise do público, conforme a gente foi postando ali vários tipos de histórias, foi muito importante, porque agora a gente consegue entender o que o nosso público gosta e o que o nosso público não gosta. Então, sempre a gente faz os nossos títulos baseado nisso. Boa, boa. Então, o processo de modelagem de vocês, na verdade, não vou nem falar modelagem, porque vou chamar de o processo de busca de referências de vocês. Então, vocês vão para outros nichos fora de história ou outros subnichos dentro do nicho de história? Outros Outros subnichos. subnichos. Então, boa. Então vocês vão para outros subnichos, diferente do seu, mas tá ainda dentro do nicho de histórias emocionantes. E vocês buscam então o título. Vocês veem um vídeo que tá dando certo em algum canal, e aí vocês veem o título desse vídeo, e aí pega o título, joga no GPT e pede para ele adaptar, joga no agente, né, de vocês, e aí pede para ele adaptar tipo, o que eu posso utilizar dessa ideia desse título, desse tema aqui, desse título, pro meu subnicho, é isso. Exatamente. Isso. E a gente tem um canal só para modelagem, tá? Então a gente criou um canal do zero, Boa. onde a gente só deixou ali vários vídeos de história rodando, vários Treinou, tipos de história em várias línguas. treinou o algoritmo. Então a gente modela canais de história grande em português, em inglês, em espanhol. São vários tipos de canais de história diferentes, Boa, assim mesmo. boa. É uma salada esse nosso canal, mas é só para isso. Então, a gente sempre entra e a gente sempre vai dando os F5 ali para ir pesquisando as histórias que estão mais em alta. E aí a gente usa isso para modelar o nosso canal. Então a gente não tem uma filtragem específica de eu modelo esses 5 canais específicos. No começo, quando a gente começou a postar, como o nosso subnicho é um pouco específico, a gente começou, então, mirando em 3, 4 canais. A gente começou modelando ali os temas desses canais, porém a gente viu que o nosso ainda era muito diferente. Então, o nosso público ele gostava de algo que esses canais não fornecem, né? Não postam. E aí a gente começou a desenvolver esse outro método para a gente conseguir adaptar qualquer tema de qualquer outro subnicho para o nosso nicho. Eu acho que foi um furo no mercado ali, porque a gente procurou referência igual a nossa e não existia. Então a gente pensou, pô, vamos subnichar nisso, vamos fazer isso. Inclusive hoje, eu até comentei com a Nicole esses dias, a gente começou a ser modelado. Eu já encontrei um canal que tá modelando as capas da gente, os títulos. Eu falei assim, nossa. Então, tipo assim, igual a gente fez com alguém um dia, a gente se inspirou ali, a pessoa tá se inspirando em nós. Inclusive, a gente faz isso com o nosso próprio canal. Se a gente vê Sim, que um sim. vídeo deu muito bom, a gente refaz o título, a gente joga lá no GPT e a gente remodela em outros Remodela. temas ali, mas com a mesma base. E tem dado muito certo também. Boa, boa, muito bom, muito inteligente, inclusive. Essa ideia também de ter um canal só para buscar referência também é muito boa. Mas pelo que eu entendi, então, a Nicole até falou que fica dando F5 lá, né, para atualizar, para carregar. Os vídeos que vocês pegam
para então ter como referência, né? Vou chamar de vídeo, mas eu sei que são os títulos, né? Que vocês já pegam no título. Nessa peneira de vocês, esse vídeo ele tem que ser o quê? De um canal pequeno, de um canal, sei lá, médio? Esse vídeo tem que ser muito recente, tipo 7 dias, 15 dias? Como é que essa. O que que vocês consideram, no caso de vocês, um vídeo bom assim para pegar o título e adaptar para vocês? É um vídeo que foi postado há 7 dias, sei lá, com 100 mil visualizações? É um vídeo que foi postado há 24 horas, sei lá, com 10 mil visualizações? Eu quero uma média que vocês consideram interessante Olha, para vocês. não necessariamente é um vídeo recente. Na verdade, a gente busca vídeos com a taxa de view por hora alta. Então, a gente tem a extensão do vídeo aqui lá. Se ele tem uma taxa de view por hora alta, a gente pensa, pô, esse tema aqui tá em alta. Aí a gente vai salvando essas ideias. Porém, quando eu encontro uma ideia muito boa, pode ser de um mês atrás, 2 meses atrás, eu penso, eu penso assim, eu consigo adaptar isso aqui pro nosso canal. Eu acho que isso daqui é um tema muito bom pro canal. Mesmo que tenha uma taxa de view por hora baixa, a gente faz esse teste. E deu certo também. A Nicole até ficou um pouco resistente no começo, que ela pensou, nossa, mas esse vídeo aqui é antigo, esse aqui tem pouca view por hora, será que vai dar bom? Só que, tipo assim, como a gente faz uma remodelagem muito boa desse título, ele se transforma em uma história nova e ele revive aquele conteúdo antigo de uma forma diferente. Então, ele entrega também. Então, meio que é isso. No começo, né, os nossos primeiros canais de referência, a gente buscou canais que eram menores Sim, e vídeos mais recentes. Então, os primeiros vídeos dos nossos canais, os do nosso primeiros foram canal, assim. são dessa forma. Então, a gente pegava ali o vídeo da última semana, né, no máximo ali da última semana, que tenha tido um boom de views, então entre 50, 100 mil views ali para Sim. cima. Só que não deu bom. A gente já tentou, no começo do canal a gente fazia isso. E até agora, depois que a gente monetizou e tudo mais, a gente tenta fazer dessa forma também. Então, a gente pega um vídeo, por exemplo, que está em alta ali e que foi postado há uma semana, há 2 dias, e geralmente não funciona muito bem. Então, a Quando gente é o não canal conseguiu pequeno? definir Desculpa, quando é o canal pequeno? isso, quando é um Tá. canal pequeno. A gente não conseguiu ter esse parâmetro, né? Eu já vi, inclusive, várias pessoas dando essa dica, né? Gente, Sim, sim. pega o último vídeo ali que foi postado no canal, no máximo uma semana, os vídeos que estão bombando em canais pequenos. Super concordo com isso, inclusive, né? Dá certo para muitas pessoas. Só que no nosso processo não deu certo. O que deu certo foi a gente ter descoberto essa peculiaridade, né? Esse tipo de história específico que o nosso público gosta e aí permite a gente ter um pouco mais de autonomia para conseguir modelar vídeos de 2, 3 meses atrás, que a gente acha que já está super saturado, e que a gente consegue reviver o conteúdo de uma maneira diferente. Então, pelo menos pra gente, não funcionou dessa forma, de pegar ali os últimos vídeos e tal. Mas acho muito interessante. Canais pequenos que estão bombando é um sinal muito positivo, né? Que o YouTube está entregando. Sim, não, é interessante. E esse, vamos lá, esse vídeo de vocês, né, que foi a partir de um vídeo que vocês começaram a ver que, opa, a gente já não pode mais modelar da maneira padrão. O tema desse vídeo foi um tema que vocês adaptaram de uma referência, foi um tema que veio da cabeça de vocês, porque o Plínio falou também, pelo que eu entendi aí, que tem muito também da intuição humana, né? Ele até falou Sim, que às vezes tem vídeo que ele pega que tá baixo, a Nicole fica, pô, eu não sei, vai lá e dá certo. Então, esse vídeo, então, vamos falar que foi o vídeo Y, X do canal de vocês, né? O vídeo que eu quero achar uma lista. Foi o vídeo alfa, vamos lá, foi o vídeo alfa do canal de vocês, né? Que sim. foi a partir dali que vocês viram que modelar, só por modelar, não ia adiantar, e tinha que modelar e adaptar para aquele estilo. Esse vídeo, ele veio de uma modelagem ou veio de uma ideia particular de vocês? Na verdade, foi assim. A gente postou um vídeo de uma modelagem e ele deu um resultado legal. Então, tipo assim, ele deu se eu não me engano, 11 mil views. Sei. Foi um pouco anormal para o canal. Foi um dos primeiros vídeos que deu view. Foi o primeiro vídeo que É. bombou, assim. Foi Aí a o gente primeiro. postou, passou o tempo, as views não estavam tão altas, estava tipo, por volta de 1.000, 2.000 ali. Postamos outro, e esse outro passou de 10 mil também. Aí eu vou usar um exemplo do que eu fiz. Faz de conta que eu faço vídeo de animal. E um vídeo que deu bom, deu mais de 10 mil, eu falei do cavalo. E do outro, eu falei da vaca. Eu pensei assim, pô, em vez da gente modelar essas pessoas, que a gente se modelar e colocar a vaca e o cavalo na mesma história. Então foi basicamente isso. Então a gente pegou um pedaço do título de um pedaço do título de outro, e a gente pensou, quebrei a cabeça até conseguir chegar numa história que seria muito interessante e irresistível. Pensei, pô, eu preciso pegar um pedaço daquilo que deu bom e do outro que deu bom e fazer um melhor ainda. Aí deu muito bom.
Aí esse vídeo foi o primeiro vídeo que viralizou, assim, de verdade. Hoje ele tem mais de 100 mil views. Tipo, o nosso canal tem uma média ali de uns 10 a 20 mil views fixo, assim. Então, é uns 10 mil. Todo vídeo dá uns 10 mil, mais ou menos, assim. Boa. Então, esse que tem 100, ele é bem mais anormal, perto dos outros, entendeu? É interessante isso. Inclusive, eu tô acompanhando vocês lá desde que a Nicole postou. Acho que ela postou na Sala de Conquistas há um tempo. Foi quando ela monetizou, não sei. Foi logo quando eu chamei ela aqui pra entrevistar. E ela tava dizendo lá que ela postou que esse canal de vocês passou por um momento de baixa, né? Foi esse momento aí, então, né? Que você tá fazendo vídeo do cavalo. E aí vocês chegaram a fazer uns outros vídeos de vaca, que aí não foram tão. Foi esse momento? Foi o momento de baixa? E aí voltou a fazer de cavalo e mais alguma coisa, e aí voltou a bombar. Foi isso então? Exato. Inclusive, nesse momento de baixa que a gente estava passando, a gente acabou fazendo, inclusive, algumas cagadas ali no canal. Sim. Porque a gente começou a falar, cara, bateu um desespero, porque a gente estava numa média de views muito boa. A gente começou a descer, dava, sei lá, 5 mil views em um dia. E aí a gente falou, cara, o canal vai morrer. E agora? No Tava primeiro dando, mês, tava dando R$ 1.000 por dia e começou a dar quanto? Então, começou a dar R$ 100 por dia. nossa. Assim, pra quem não é monetizado, fala, pô, é muito dinheiro. Mas assim, se você segue uma linha e depois do nada seu canal cai, dá um desespero. E aí a gente falou, cara, a gente tá errando em alguma coisa. E aí a gente começou a tentar reviver o canal de um jeito diferente. Então E começou a modelar de novo os a gente tentou canais. voltar a modelar de novo os canais que estavam em alta. Então As a gente três voltou para essa referências que a gente estratégia. começou, a gente voltou a modelar eles. Exato, então a referência postava, a gente olhava ali, e essas referências são canais pequenos também, tá? Não são canais grandes, mas que tem uma quantidade de views muito boa. Então a gente via que a referência postou, o vídeo tava dando ali 15, 20 mil, 30 mil em 3 dias, a gente já modelava. E a gente modelou mesmo, começou a modelar, fazer um estilo extremamente parecido. E não deu certo. Não deu certo, o canal foi caindo cada vez mais. E a gente sentou, olhou assim, a gente já tava desesperado. Eu acho que eu cheguei até a mandar mensagem lá no Discord, falando, gente, o que que eu faço? Meu canal tá numa baixa. E aí você falou, cara, é normal, o YouTube tá testando outros públicos. E o que não fez muito sentido na minha cabeça também. Eu falei, cara, a gente já monetizou, por que que ele tá tentando testar outras pessoas? Sabe? Fideliza o que a gente já tem. E aí a gente falou, cara, a gente tá errando. Porque ao invés de melhorar o nosso canal, foi piorando. A gente É. voltou a modelar o que estava em alta, só que não é o que o nosso público gosta. Inclusive, em algumas dessas histórias, o nosso público ficou, cara, é mais do mesmo. O pessoal comentava, ah, é mais essas mesmas histórias. E a gente falou, a gente tá perdendo a essência. Então, o que a gente descobriu que a gente considerou um furo, a gente acabou deixando isso de lado e fazendo o que todo mundo estava fazendo, que é o que acaba sendo um pouco mais saturado ali no mercado, né? Então, a gente parou, falou, cara, vamos voltar para o que a gente estava fazendo antes. E aí a gente remodelou o vídeo que mais deu view, deu uma cara nova para ele, né? Um outro tema ali, mas baseado naquele vídeo. E aí o nosso canal voltou a subir. E aí ele deu US$ 400 num dia. Esse vídeo que a gente postou subiu e depois daí não caiu mais. A Caiu gente está mais. conseguindo manter uma boa média. Caraca, US$ 400 no dia é mais de R$ 2.000, né? Num dia. Mais de dois mil Incrível. reais. Interessantíssimo isso, e realmente isso vai de encontro com uma coisa que eu já senti na pele, muitas pessoas já sentiram na pele também, e que às vezes você pega uma referência, modela a referência, cara, eu posso ter às vezes o mesmo subnicho que vocês, eu posso ser um, entre aspas, um concorrente, eu vou pegar um vídeo de vocês que tá bombadaço, vou modelar pra minha audiência, não vai dar bom. Acontece muito isso aconteceu com vocês, porque a minha audiência não gosta gosta do mesmo subministro, mas não gosta desse tipo de história. No de vocês foi exatamente isso, né? Porque até falaram, foi mais do mesmo, né? E a outra coisa que realmente, nesse momento de baixa de vocês, não era o YouTube buscando novos públicos, era o seu público que não estava indo no teu vídeo mesmo, porque não era aquilo que ele queria. É Exato. interessante. E agora, então, a modelagem de vocês, vou usar o exemplo que o Plínio trouxe, vocês então vão em busca de vídeo referência, e aí o vídeo está falando de esquilo, de guaxinim, mas você junta, sempre bota o cavalo ali, porque o cavalo é o que dá certo no de Exato. vocês. Exatamente. Muito bom, interessante, interessante, interessante a beça. Agora, não sei se o Plínio vai lembrar, o Plínio falou que ia dar uma dica no final, a gente tá falando de modelagem, dá agora, a hora é agora. Ó, a dica é o seguinte: o que a gente faz para trazer, para modelar qualquer vídeo de histórias emocionantes para o nosso, é modelar a estrutura do título. Pelo menos, eu não sei, às vezes alguém já falou aqui em algum Churrascast isso, eu nunca tinha visto, eu descobri meio que sozinho, mas que existe a técnica, existe. Que é basicamente, você vai num nicho que está em alta, e você vai pegar esse título, vai jogar no GPT lá, não precisa ter um agente nada, você vai colocar
qual que é a estrutura desse título. Então, faz de conta que é o cavalo e a vaquinha de novo lá. E aí ele vai falar, tipo assim, um animal frágil aqui, então uma figura frágil, e aqui, tipo, momento de reviravolta no final. Ele vai te dar uma estrutura de como funciona aquele título. Com essa estrutura, então, tipo assim, faz de conta, figura frágil mais reviravolta no final. Com essa estrutura, eu peço essa estrutura para ela fazer sentido com o meu nicho. Então, eu estou pegando a mesma coisa. Então, é um assunto totalmente diferente, é um título totalmente diferente do meu, tá falando de um negócio totalmente diferente, mas como eu pego a estrutura do título em si, eu consigo adaptar para o meu nicho. Então, eu modelo qualquer título, eu modelo. Ele estando em alta ali, eu vendo que vai fazer sentido, qualquer título. Ele sempre é adaptado para o nosso nicho, entendeu? E não precisa sair da sua cabeça. O É GPT, isso. você pedindo para o GPT, ele consegue destroçar Ele totalmente como foi destroça. feita essa estrutura desse título e você consegue usar como base para fazer o seu nicho, não necessariamente de Boa. história. Isso. Não necessariamente história também. Acho que isso foi o que virou nosso jogo, assim. A Isso. gente já tentou modelar roteiro, a gente já tentou modelar exatamente o mesmo tema do vídeo e nunca deu certo. O que deu certo foi a modelagem dos títulos mesmo. Porque daí a gente consegue modelar de qualquer um, né? Estando em alta ali, a gente pega a estrutura dele e monta nosso título em cima da estrutura Em cima da estrutura do vídeo a do ser título. modelado. Isso. Então, Exato. mas o canal de vocês, então, ele não tem uma estrutura padrão de título, o canal de vocês. Não, ele é subnichado. Ele é bem subnichado no tipo de história que a gente conta. Porém, a gente pega aquela estrutura e traz para o nosso nicho. Saquei. Tem algumas pessoas que dizem que é o título que entrega, né? O vídeo e a thumb que garante o clique, né? Então, a É. gente modela o título por conta disso. A gente modela a estrutura do título, E entendeu? a gente acaba fazendo até isso meio que para thumb também, né? Sim, A sim, gente sim. pega a ideia da thumb, a estrutura daquela thumb e a Sim. gente adapta para o nosso vídeo, para o nosso tema. A gente acaba fazendo isso nesses dois âmbitos. Entendi. Eu ia, inclusive, agora falar sobre thumb. Então, na thumbnail também vocês, no canal de vocês, não tem um padrão de thumb. O padrão Você- das nossas thumbs são thumbs momento. Eu adoro thumb momento e é o que funciona para o canal. Então, tipo assim, eu gosto de thumb momento. O que que é Thumb thumb momento momento? a thumb momento é alguma coisa está acontecendo naquele momento. Então, tipo assim, faz de conta, eu tô aqui do lado da Nicole encostando a mão no ombro dela. Na thumb travada aqui, ó. Por que eu tô encostando? Tipo, e ela com uma reação estranha. Tipo, o que que tá acontecendo? O que vai acontecer depois? Ou o que aconteceu antes? Ou então, sei lá, uma pessoa no momento tá salvando outra, e ela tá fazendo um ato inesperado ali, não sei, tá pulando num rio para salvar alguém. Então é o momento, a pessoa, ela clica porque ela quer ver a continuação. Então ela quer ver, pô, será que conseguiu salvar? Será que pulou no rio? Será que, entendeu? Então eu adoro também momento. Eu não gosto de thumb onde os personagens estão olhando para frente e parece que é uma foto, parece que eles sabem que a foto está sendo tirada. Eu gosto, tipo assim, sempre um conversando com o outro, fazendo alguma coisa, apontando, discutindo, porque a pessoa ela fica curiosa para saber o que veio antes, o que veio depois, ou o que está acontecendo, entendeu? É o momento. Então a gente sempre acaba entregando o que vai acontecer no vídeo, Isso, na thumb, para que a pessoa fique curiosa para saber o final, basicamente. exatamente. Então, a gente conseguiu encontrar, eu falo que a gente modela também a estrutura de thumb, mas em questão de ideias, né? Então, a gente modelou o vídeo X, a gente sabe o que a gente vai colocar na nossa thumb. Só que a gente também conseguiu encontrar um padrão dentro do nosso público, né? Sim, Então, um Boa. padrão de cores muito específico. Esse padrão Ah, momento, a ok. gente já tentou outros tipos de thumb também e não realmente deu assim, não certo. vingaram. Então, a gente acaba tendo esse padrão, mas a gente sempre acaba modelando também a estrutura do vídeo que deu certo. Boa, olha que interessante aqui, né, gente? A Nicole e o Plínio trazendo aqui, pô, não estão entregando só o ouro, é o ouro, a prata e o bronze, cara. E acrescento o diamante também. Comenta aqui, Nicole e Plínio, Deus abençoe vocês, casal abençoado. Cara, tenho certeza que só da gente falar de modelagem aqui, eu tenho certeza que já virou muita chave da galera aí. Concordo com vocês que título é também muito importante. Título faz o teu vídeo ser entregue ou não, sim. Inclusive, título, o que a gente chama de CTR, né? Click-through rate, não é só thumb, é thumb e título, né? Sim. Então muita gente negligencia título. Título importantíssimo. Peguem, não vou falar nem de dica, né? Peguem o. Você agora pegou a galera pela mãozinha e, porra, né? Só faltou gravar um vídeo. Já tá gravando um vídeo, né? Mas você pegou a galera pela mãozinha. Então peguem essa ajuda aí, essa luz aí que Plínio e Nicole deram pra gente aqui agora, né? Vocês acham que eu também não anoto as coisas? Eu anotando aqui. Sobre a modelagem
dos títulos e do formato, da estrutura dos títulos. Vamos cada vez mais fazer títulos aí mais impactantes e aumentar os nossos resultados, tudo bem? Bom, sobre modelagem vocês já transbordaram aqui. Incrível, incrível mesmo. Tô gostando muito de bater esse papo com vocês. O que eu não cheguei a perguntar a vocês foi as IAs, né, que vocês estão usando aí na produção de vocês. É feijão com arroz ou tem algum segredinho aí? Cara, a gente vai no mais básico possível. Então, a gente, como eu disse no começo, né? A gente nunca teve problema em investir em IA, porque eu acho que já é bem fácil o trabalho, né? Então, tudo que a gente puder facilitar ainda mais é perfeito. A gente paga o ChatGPT. Então, o ChatGPT ele é responsável por fazer nossos títulos, tópicos e o roteiro. Eu faço a tradução do roteiro pelo ChatGPT também. Então, esses 4 pontos iniciais ali a gente faz pelo chat. A gente usa o Whisk do Google, que é uma IA gratuita, para fazer as imagens. A gente já chegou a usar o ImageFX. A gente não curtiu muito o estilo, então a gente migrou para o Whisk. Mas por muito tempo a gente usou o Midjourney, então em outros canais a gente usou o Midjourney. Mas a gente viu que não fazia muito sentido, porque tá tudo tão avançado que a própria IA do Google gratuita, ela oferece isso pra gente. Porém, mesmo sendo gratuita, a gente paga a versão Pro do Whisk, porque ele faz a animação das imagens. Então, a nossa intro, ela é inteira animada, para pegar mesmo o público. A outra parte do vídeo, né? Todo o vídeo, ele é estático, vamos dizer assim, as imagens estáticas, mas a nossa introdução, ela é animada. Então, como o Whisk, ele já gera a imagem, você consegue animar a mesma imagem, a gente já paga. A gente estava pagando o Kling, mas a gente acabou não gostando muito do resultado. Ficava tudo muito distorcido. E a gente paga o CapCut para fazer os áudios. Então a gente gera os áudios no CapCut e faz a edição no CapCut também. E o Canva Pro para fazer as capas. A gente paga o Canva também desde o início. Nos nossos primeiros canais ali de oração, de curiosidades, a gente pegava as imagens do próprio Canva e ele é muito útil, então a gente faz as nossas capas por lá. E no nosso segundo canal, a gente está usando também a IA do Google para fazer a narração. Inclusive, a gente está cogitando migrar do CapCut para a IA do Google, porque é uma IA gratuita, o Google AI Studio, algo do Uhum. tipo, e é sensacional as vozes, a entonação do narrador. Eu tô assim encantada, a gente está estudando mais ali para ver se a gente vai migrar o nosso canal principal para essa IA, mas basicamente são essas ferramentas, não tem nada muito extraordinário por trás. Boa, boa. Cara, realmente o Google AI Studio é muito bom. Dá pra fazer até duas vozes, né, ao mesmo tempo, não é? Conversa. Sim. Dá pra botar expressão de voz, o cara espirrando, tossindo. É muito incrível, realmente. Bom, bom, bom. Legal que vocês também estão usando aí, ou pelo menos cogitando. Google AI Studio. Incrível, incrível. Você falou sobre o início dos vídeos, né, que vocês fazem dinâmico, né? Vocês animam o início dos vídeos. Essa animação, ela dura o quê? São os 30 segundos iniciais, 1 minuto, 5 minutos? Como é que fica o início dos vídeos de vocês? Nossa introdução tem entre 30 e 50 segundos. Então a gente acaba animando ali cerca de 2, 3, 4 imagens, e às vezes a gente até acaba repetindo a mesma imagem para dar a minutagem certinha da introdução animada. Então a gente acaba animando ali essa quantidade, a gente fez as contas que por tanto de vídeo que a gente posta, a IA do Google comporta, e aí a gente faz esses primeiros, no máximo, 50 segundos ali de introdução bem animados. Boa, boa. E o que que é uma introdução de um bom vídeo de histórias emocionantes? Tipo, é o clássico, tipo, você começar repetindo o título, é você começar já de uma parte super que dá spoiler, assim, tipo um clímax da história e depois volta pro início. O que que é esses 50 segundos de sucesso aí no canal de vocês? É basicamente começar com o título. A pessoa ela entra por conta do título, você confirma para ela o que ela foi ali ver. Então a gente já começa com o título, e o título e a thumb em si, ela já entrega um pedaço da história que a pessoa tem curiosidade para ver. Então a primeira cena animada é essa, então a pessoa já vê. Que ela veio para ver, ela já vê. Aí nisso a gente faz uma boa introdução com retenção. Então, tipo assim, como que chegou naquilo? Faz uns 20 segundos, como chegou naquilo? Mas para entender como que a gente chegou naquilo, a gente precisa entender a história do personagem. Sei lá, volta 2, 3 anos, aí nisso a pessoa já vai ficar curiosa, aí começa a imagem, o vídeo com as imagens um pouco mais estáticas e tal. Mas daí é porque a pessoa, ela entrou no vídeo, ela viu o que ela queria ver, ela entendeu mais ou menos como que chegou aquilo, não entendeu tanto, mas para ela entender, ela precisa entender o passado do personagem. Então ela continua ali, entendeu?
Boa, boa. É É como basicamente vocês. isso. Boa, é incrível. É como se vocês estivessem começando o vídeo assim: tá o cara com uma perna só em cima de um caminhão, numa estrada, porta aberta, ele equilibrando, né? Ah, E aí o cara para, olha pra câmera e fala: Mas você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui, né? Pra isso a gente precisa voltar lá atrás. Aí começa, né? aí Muito bom. começa. Muito bom, cara. É Inclusive, a incrível. gente trabalha muito bem os nossos tópicos, porque a gente não lê o nosso roteiro. A Sim. gente lê a introdução, que é o que a gente se dedica e a gente até refina. Então, um ponto, a gente faz a introdução no chat GPT e refina ela em outra IA, que é o Gemini. É a única outra inteligência artificial que a gente usa, porque a gente paga o WISC, então a gente já ganha o Gemini gratuito. Então, a gente refina a nossa introdução no Gemini, fica menor, fica mais direto ao ponto. A gente percebeu que o Gemini era perfeito para introdução e o restante no GPT mesmo. E a única coisa que a gente lê é os tópicos, né? Então a gente vai ver se a história é boa mesmo pelos tópicos. Se não tiver legal, a gente já troca ali no início. E aí depois introdução e conclusão, eu gosto bastante de revisar a conclusão também para ver se faz sentido, porque às vezes mesmo a gente guiando o GPT, ele faz algumas coisas ali meio sem pé nem cabeça. Às vezes a pessoa começa com uma idade, termina mais nova a história, tem que ficar um pouquinho atenta ali a isso, mas no geral a gente revisa bem os tópicos para a gente não precisar ler a história. Então a gente só faz e traduz ali para ficar mais tranquilo. Isso acaba diminuindo bastante o tempo de produção. Boa, boa, perfeito. E eu aqui, eu não sou fã de vídeo de uma imagem só. Vocês botam uma imagem só depois do vídeo de vocês ou não? Como é que fica aí? Não, a gente faz cerca de 3 a 4 imagens por tópico. Então a introdução a gente anima, 3 a 4 imagens por tópico, e na conclusão a gente faz cerca de 5, 6 imagens. Acaba sendo um pouquinho mais dinâmico também, mas como tem a tela final, a gente tem alguns itens mais específicos do nosso canal, acaba ficando bem dinâmico também. Mas no geral são cerca de 3 a 4 imagens por tópico. E Boa, boa. sempre mantendo o contexto da história. Então a gente gerou uma estrutura no nosso chat GPT para que mesmo que a imagem não acompanhe exatamente o que a história está falando, faça sentido. Sim. Então a gente pega as 3 imagens e joga, você vai ver que sempre vai fazer sentido aquilo. Então ficou algo bem legal assim e a nossa audiência gosta bastante, né? Eles acham bastante dinâmico. Boa. Vocês viram, trabalho inteligente e caprichado, né? Não tem porqueira. O canal de vocês não é porqueira. Tô vendo aqui que é um canal feito com carinho, né? Acho que não é à toa que tá tendo os resultados que estão tendo, né? Contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Bom. Cara, eu acho que eu cavei bem fundo aqui, acho que tirei muita informação de vocês aqui. Foi muito bom, adorei esse papo sobre o canal de vocês aqui. E com certeza vai virar a chave de muita gente aqui. Esses insights que vocês trouxeram. E, enfim, falando agora sobre futuro, vamos começar um pouco sobre futuro. Né, vocês aí com o canal recém-monetizado, já nos 4 primeiros dias do segundo mês já, putz, já tirou um salário aí de quê? Médico talvez ganha isso? Um bom E por médico essa depois de base. 10 anos, né? Depois de 10 anos aí de facul e residência. Então, vocês estão vendo aí que os próximos meses aí serão meses abundantes, muito prósperos. E final do ano aí, quando chegar, falta aí uns 5 meses ainda para o final do ano, mas já usando como parâmetro, né, agora esses primeiros meses abençoados aí de canal monetizado, eu quero que vocês me digam aí, se vocês têm alguma projeção de como vocês vão querer estar fechando aí 2025 e vinte e cinco em se tratando do YouTube, né? Se vocês têm alguma meta financeira, uma meta empresarial, né? Do tipo, aumentar a rede de canais de vocês, ou às vezes aumentar a equipe, trazer mais algumas pessoas, ou terceirizar tudo. O que que vai ser o dia 31 de dezembro aí de Nicole e Plínio em se tratando de YouTube? A meta do momento é esse segundo canal que a gente começou. Então, a gente está se dedicando bastante nele também. A gente fez um cálculo e a gente consegue postar todo dia nesse canal principal e todo dia nesse canal, esse novo canal secundário. A gente já viu que se for criar um terceiro canal não tem como, e esse segundo nem está monetizado, então não adianta dividir tanta energia assim. Mas a ideia é monetizar esse e após monetizar esse, a gente pretende começar a delegar. Porque a gente não quer ficar fazendo tudo também. Tipo assim, eu faço a parte da ideia e a parte da ideia tem um dia que demora muito. Então eu penso, pô, nossa, se eu conseguisse fazer só a ideia e conseguisse delegar o restante, seria muito legal. E eu já assisti Casts, tem pessoas que conseguem fazer isso, eu acho muito massa. Então, a nossa ideia é monetizar o segundo canal e após monetizar o segundo, começar a delegar. Porque começando a delegar, a gente consegue criar um terceiro, porque
para nós, já conversamos isso, vale mais, sei lá, vários canais, 5 canais, do que um canal que renda muito, porque, igual eu falei, o YouTube é um jogo de altos e baixos, você nunca sabe quando pode ter uma baixa ali, então vale mais dois do que um só. Então, a ideia é monetizar o segundo e começar a ter legal após isso. Até porque ter um outro segundo canal, ou um terceiro, enfim, é uma segurança, né? É uma Porque quando você segurança. passa por uma baixa no seu canal principal, de repente o seu outro canal tá em alta, então você não fica naquele desespero de, meu Deus, se der tudo errado, e se o YouTube bloquear nosso canal, por exemplo, no final do mês passado, o YouTube anunciou a suspensão do nosso canal, porque constou como conteúdo reutilizado. E deu aquele desespero, tipo, meu Deus, e se eles não aceitarem a nossa contestação? Sim. Lá fui eu pro Discord pedir dicas. Inclusive, agradeço muito ao pessoal do Discord que me deu as dicas para o vídeo de contestação. Deu certo, muito certo. Graças a Deus, o nosso canal voltou ao normal. Mas eu fiquei com uma frase que eu vi esses dias no Instagram de uma outra pessoa que mexe com essa parte de canais da Dark, que é: se você tem um canal, você não tem nenhum. Porque se der tudo errado, você vai perder. E assim, a nossa meta é sair dos nossos empregos e nos dedicar 100% aos canais. Só que para isso a gente precisa ter uma segurança de que, cara, vai dar tudo certo. Até porque a gente vai morar sozinho, a gente, né, já pretende ali morar junto no ano que vem. E se um canal der errado, se de repente um canal cai, ou se de repente ele já não tem um faturamento muito bom, a gente vai ter uma segurança de que, pô, a gente tem outros canais. Então a nossa meta principal é monetizar esse segundo canal, que também é de histórias, mas é em um outro subnicho que a gente está explorando ali ainda. A gente começou também recentemente a colocar o linkzinho Ko-Fi, eu acho o nome, que é aquele pague-nos um cafezinho ali para as pessoas darem uma gorjeta, enfim. Eu fiz um teste, eu ativei as funções de hypar os vídeos e tal no YouTube, e eu senti que o nosso canal deu uma caída nas views depois que eu ativei. Então eu desativei por um tempo, deixei ali, não tive coragem de ativar ainda. Fiquei com um pouquinho de medo de cair de novo as views. E aí a gente optou por colocar somente esse linkzinho ali no comentário fixado. Mas nossos projetos também é criar um infoproduto, vender, né? Explorar outras camadas de monetização. Gente, não dependam só de AdSense, tá? O YouTube, ele tem uma gama infinita de coisas que você pode explorar. Então, em qualquer nicho, você acha um produto. Você pode fazer um e-book ali com o chat GPT, o Canva. Muitas pessoas assistem. Uma dica legal também, inclusive para quem tem um canal de histórias e tudo mais, área de membros. Se você é monetizado, você pode ativar a área de membros e postar histórias específicas só para quem é membro ou histórias com continuações. Então, por exemplo, no nosso nicho, a gente não. Assim, tem alguns canais de história que fazem histórias com parte um e parte 2, né? Vídeos de parte um e parte 2. A gente não gosta desse modelo. A gente entrega a história de uma vez. E tem muita gente no nosso canal que sempre fica pedindo parte 2 de alguns vídeos. Então a gente também está cogitando criar uma área de membros para postar ali alguns vídeos que tenham uma certa linha do tempo, como se fosse ali, sei lá, de repente uma série, uma novela de vídeos. Só que assim, demanda bastante tempo, né? Como a gente não pensa em delegar, porque a gente precisa pagar as minhas dívidas primeiro, então, né, somos só nós dois ali, mas a gente pretende não só monetizar um outro canal, como explorar ainda mais as possibilidades ali de ganhar dinheiro com esse nosso canal, porque a gente tem um público muito fiel. Então é muito legal que a gente abre a aba de comentários e a gente vê muitas vezes as mesmas pessoas comentando em vários vídeos. Então, assim, são pessoas que pode ter certeza que se a gente oferecer algum produto, elas vão comprar, porque elas confiam e elas gostam do nosso conteúdo. Então, explorar as outras camadas de monetização do YouTube é muito importante. É uma meta aí para o nosso final de ano. Boa, boa. Olha que mentalidade incrível aí do casal Nicole e Plínio. Realmente, com essa mentalidade vocês vão longe, né? Aliás, vocês sempre foram empreendedores, né? Contaram a história aqui pra mim, os dois aí com essa mentalidade aí de empreender. Desde a Nicole, desde os 19 anos, né? Se eu não me engano, 19 anos, né? E o Plínio Isso. também no emprego, nunca satisfeito e querendo sempre mais. É mentalidade empreendedora aí. Bom que vocês uniram forças e energias aí num projeto em conjunto, né, em dupla aí. Eu gosto muito de entrevistar casais aqui que trabalham juntos, porque é desafiador, com certeza é desafiador, trabalhar junto, né, mais como casal. Acaba às vezes confundindo, né, vida pessoal e profissional, mas quando dá certo também, né, é incrível. E aí não é nem alegria em dupla, é vezes quatro, né, assim, é exponencial. Então, parabéns de novo aí por vocês também conseguirem administrar muito bem aí o processo de vocês aí, junto com a relação.
Eu agora quero fazer aqui aquele jogo de perguntas e respostas. Agora sim, caminhando para o final do nosso episódio. Vocês topam fazer? Com certeza. Boa, vamos começar então. Quero que vocês falem para mim um grande sonho que vocês dois queiram ainda realizar nessa vida. Viajar o mundo. Eu moro numa cidade muito pequena e um sonho para mim é viajar, sair daqui, conhecer. Eu penso, pô, o mundo é tão grande, eu tô aqui, então eu quero viajar o mundo. A gente olha as pessoas no Instagram, a gente acha que é tão distante, né? E a gente olha para nossa volta e fala: caraca, a gente não conhece 1% do que o mundo é. E é muito louco pensar que muita gente vai nascer, viver e morrer no mesmo lugar. Tem gente que não sai nem da própria cidade. E isso, para mim, assim, é muito triste, particularmente falando, porque eu tenho muita vontade, assim, de pegar e fazer um mochilão mesmo. Eu já trabalho em casa atualmente, eu trabalho home office. Então, eu tenho uma flexibilidade um pouquinho maior. Mas a meta é sair dos empregos, conseguir delegar o máximo possível e viajar o mundo. Acho que o nosso maior sonho é conhecer tudo que a gente pode aí dos quatro cantos do mundo. Boa, boa. Tem um lugar já que, tipo, esse é, tipo, o mais desejado aí para conhecer? Eu tenho Existe? muita vontade de conhecer a Irlanda. Muita, Irlanda é muita, bom, muita. um bom país. Muitos brasileiros lá, inclusive. É um bom país para brasileiro receptivo, Sim. né? E muito bonito também. Irlanda, muito bom. Comenta aqui, galera. Irlanda 2026 pro Nick, pra Nick, pro Plínio. Comenta aqui. Irlanda 2026. A Irlanda os espera, meus amigos. Vamos lá. Mais uma vez formar essa egrégora aí para os nossos amigos aqui. Um mentor que vocês tenham aí de vida ou de momento, uma mentora, alguém que foi ou é muito importante aí na vida de vocês. E aí pode ser em vocês como casal ou cada um em particular. Para mim, Napoleão Hill. Eu li aquele livro e mudou minha vida. E para mim, o meu maior mentor foi o Cassiano. Ele, assim, foi a pessoa que me deu essa motivação e toda live que ele entrava era um tapa na cara e eu ficava falando: Plínio do céu, olha o que o Cassiano falou. Eu tirava um print, anotava, falava: cara, ele tá falando com a gente. Sim, Ele sim. dava, assim, umas porradas, tipo, meu, acorda, vai fazer acontecer. É tão fácil. Aliás, é simples, né? Tudo tão simples. Fácil nem sempre vai ser. Mas dos últimos tempos, assim, eu não tenho acompanhado tanto as lives ultimamente, ou enfim, né, a própria vida do Cassiano, mas ele mudou totalmente a minha forma de pensar e a minha vida. Então, acho que o meu maior mentor é o Cassiano. Boa, são 2 anos, né, que você acompanha já o caso, né? Mais de 2 anos, Pois né? é. Pois é. Então, 2 anos e pouco, é. Boa, boa. Um beijo, Cássio. Nós chamamos. Fala pra mim um nicho que vocês não fariam nem a pau, assim, nem que te pagassem. Cara, eu particularmente não faria o nicho de saúde. Eu já pensei muito no nicho de saúde, porque é muito fácil vender. Muita gente não ganha em visualizações, né, com AdSense, mas é muito fácil vender produto, porque você vê hoje em dia pessoas vendendo e-books, produtos ali para emagrecer, de repente, tudo mais. Mas eu acho que saúde é um pouco delicado, porque você pode estar passando alguma dica que vai fazer mal para uma pessoa. Às vezes a pessoa pode acabar interpretando, principalmente esse nicho que foca mais em pessoas idosas que não têm tanto conhecimento. Às vezes você acaba fazendo um título ou um vídeo muito chamativo e a pessoa acaba interpretando de um jeito que ela tem uma doença, ela acaba parando de tomar o remédio para aquele problema que ela tem, porque ela confia no que você postou fazendo um vídeo baseado no chat GPT. E, cara, nada disso é assertivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas acreditam. E os idosos, principalmente, eles não têm esse costume de pesquisar, né? Então, pô, ele viu você falando ali, às vezes ele te acompanha, te vê como uma referência, você pode acabar prejudicando a saúde de alguém, além de ajudar. Então, eu não repudio quem faz esse nicho. Inclusive, tem muita gente boa no nicho de saúde, muita gente que sabe o que faz, mas eu acho que é muito delicado. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque qualquer interpretação errada, você está lidando com a vida de alguém, com a saúde de alguém. Então, é algo que pode ser muito prejudicial para a pessoa. Eu, particularmente, tenho bastante medo de mexer com isso. Acho que você compartilha meio do mesmo pensamento, né? Compartilhe do mesmo pensamento. Boa, boa. O que que vocês acham que é mais desafiador aí? É acertar a thumb e o título, né? Acertar o título ou manter a retenção aí do vídeo, a retenção alta? Eu acho que acertar o título e a thumb, porque é o que faz a pessoa entrar no seu vídeo. Porque eu penso que se a pessoa entrou e já viu que você tem uma introdução boa, a probabilidade dela ficar é muito grande. E a Sim. nossa retenção é muito boa. Então a gente sempre está na média de 10% ali até o vídeo viralizar. Depois ele fica sempre na média de uns 6, 7% CPF, claro. de CTR.
Perdão. Então, eu acho que o mais difícil é a pessoa clicar. Depois que ela clica, você consegue convencer ela a ficar, se você tiver uma boa introdução. E a gente trabalha muito na introdução, mas eu vejo que o Plínio, ele perde muitas horas do dia dele, ele quebra bastante a cabeça com ideia, com título, com thumb. E às vezes a gente vê que não dá certo, a gente acaba mudando o título, mudando a thumb, até o vídeo começar a tracionar, ou a gente olhar e falar, cara, realmente esse vídeo não deu muito bom, vamos pro próximo. Então, eu acho mais difícil pegar a pessoa ali pelo título e pela thumb. Boa. E um segredo para retenção seria qual? O que dá certo aí no caso de vocês? É só a introdução e já garante ou não? Durante o roteiro também tem mais gancho, hackzinho para manter essa Durante o retenção? roteiro também. O que que garante daí é que, como a gente faz o roteiro baseado nos tópicos, então eu garanto que os tópicos vão estar bons. Então, tipo assim, são 10 tópicos para a gente fazer o nosso roteiro. Então, eu vou nos tópicos e vejo se a história está muito parada, se ela não está muito parada. Então, sei lá, eu vejo que está parada. Eu vou lá no tópico 6 e falo, nossa, tem que ter uma reviravolta aqui, sei lá. Entendi. O antagonista tem que aparecer aqui e virar o mundo de ponta cabeça, porque daí a pessoa vai pensar, caramba, tava tudo encaminhado, tava tudo dando certo e esse vilão voltou e acabou com tudo. Então é um esqueminha de problema, solução, problema, né? Inclusive, o Plínio Boa. estuda muito storytelling, ele estuda muito vídeo de pessoas que criaram filmes e como foi feito, como faz para prender a atenção da pessoa. Ele estuda constantemente isso, porque, gente, história não é só pegar e jogar lá no GPT, ele vai fazer Sim. tudo. Você precisa ter a sua mão para fazer com que a pessoa queira assistir. Então, a gente sempre tenta dar uns ganchos ali, no meio do vídeo para manter a pessoa, com certeza. Boa, boa. Tá vendo aí, né, galera? Não é só jogar no GPT, tem todo um estudo por trás, né? Realmente, né, esse canal que vocês fazem, o resultado que vocês estão tendo não é à toa, né? Muita dedicação, muito estudo para poder trazer isso pro canal de vocês e fazer ele ser um grande diferencial do subinício de vocês e hoje chegar a esse patamar aí de ser o canal referência de outros, né? Disseram pra gente que estão sendo modelados aí. É o sinal do sucesso, faz parte, todo mundo que tem grandes resultados passa por isso. O que que vocês acham que é mais, a palavra é autossabotador? O que que vocês acham que é mais autossabotador, principalmente para quem está começando e talvez até o que que foi mais autossabotador para vocês? Não sei. A pressa de querer dar certo ou preciosismo, perfeccionismo em demasia? Pressa ou perfeccionismo? Eu acho que foi o perfeccionismo. Para mim, foi o perfeccionismo. Tem também o fator pressa de querer dar certo, mas nossa, eu sempre fui muito perfeccionista. Sempre que eu ia fazer, sei lá, vamos criar o canal novo, vamos fazer identidade visual. Nossa, eu perdi a disca na identidade visual. Inclusive nesse último canal, esse canal que viralizou, esse canal monetizado que a gente fez, a gente até pensou assim, a gente não pode ser perfeccionista, tipo, vamos fazer tudo diferente. A gente tem um prazo curto, então, para mim, o que eu tive dificuldade foi no perfeccionismo. Só para você ter ideia, quando a gente ia criar o canal, o Plínio passava dias no Canva, criando do zero uma logo, criando do zero uma capa, e passava dias para ter uma aparência perfeita. E aí a gente falou, vamos jogar tudo no GPT, ele vai fazer, a gente edita mais ali É, no Canva e vamos fazer. E aí no dia a gente, na hora, a gente sempre se apegava muito a isso. E não só para criar o canal, mas em capa, a gente perdia muito tempo, não, isso não tá bom, isso não tá bom. E assim, eu acho que tem que ter um perfeccionismo, mas numa dose certa. Até porque o que é bom para você nem sempre vai ser bom para o seu público. Você tem que estudar o que o seu público gosta. O que você acha que tá bonito, a gente, inclusive, nos nossos primeiros canais, nossos primeiros vídeos, a gente olhava e falava, cara, eu tô achando horrorosa essa thumb. Não, vamos fazer outro. Mas assim, não é a gente, é o nosso público que tem que gostar. Então, às vezes, o que tá horroroso, ridículo pra gente, vídeos nossos que a gente acabou fazendo pressa, acabou fazendo, por exemplo, foram os vídeos mais bons do canal. A gente acabou se desprendendo do perfeccionismo ali, de repente, no momento de pressa, foi o vídeo que a nossa audiência mais gostou. Então, a gente sempre tem que ter esse conhecimento também de que não é sobre a gente, é sobre o nosso público. Porque se a gente for parar para pensar na gente, a gente fica preso em querer fazer o melhor sempre e a gente acaba ficando cada vez mais travado. Porque a gente acaba colocando esse empecilho, né? De que enquanto não estiver perfeito, eu não vou fazer acontecer. E aí acaba que a gente nunca faz acontecer. Boa, boa, adorei essa resposta. E definam a Channels em uma palavra. Cara, família. Eu acho que todo mundo ali é uma grande família no Discord. Eu sou apaixonada no Discord e eu sinto que as pessoas ficam genuinamente felizes por você. Eu posto uma conquista, as pessoas me parabenizam, eu sinto uma energia muito gostosa. As pessoas me chamam no privado, não só para me pedir dicas, inclusive, pessoal que me chamou no Discord.
Eu vou responder todo mundo, tá? Tem bastante mensagem ali, tô respondendo aos pouquinhos, mas as pessoas me chamam no Discord simplesmente para me parabenizar. Poxa, que incrível, Nicole, seu resultado é sensacional. E isso te dá uma motivação, porque às vezes a gente está em um círculo de amizade, até mesmo com a nossa família e tudo mais, e para as pessoas, assim, é impossível você ganhar um valor tão alto em pouco tempo. A pessoa acaba achando que está fazendo coisa errada, ou acaba até desmerecendo o esforço que você teve por trás disso, né? E a gente acaba se sentindo inseguro de falar isso no nosso círculo de amizade. Então, você postando lá na Channels, você sente que todo mundo é genuinamente feliz. Inclusive, quando, como eu disse, né, quando você posta uma frustração, também as pessoas elas têm aquele olhar de carinho para você, de te incentivar a continuar. Então, eu sinto que não é ninguém querendo ser melhor que o outro ali, é realmente todo mundo se ajudando como uma família. Então, se eu não tô num dia legal, se eu vou lá na sala de desabafo, eu sei que eu vou encontrar uma resposta que vai acalmar meu coração e que vai me querer fazer continuar. Então, assim, é um ambiente sensacional para mim. Eu perco horas, horas, horas do meu dia. Perco não, né? Não é uma perda de tempo. Invisto horas do meu dia, porque é um ambiente, assim, que enriquece muito a gente. Tanto em questão de aprendizado com o YouTube, quanto a questão de dicas, vida pessoal, tudo que você quiser você consegue encontrar ali, porque o pessoal é simplesmente incrível. Boa, boa. Vou aproveitar a deixa aqui da Nicole e relembrar para você que tem aqui no primeiro comentário fixado o link para você poder fazer parte da nossa comunidade Channels. Estaremos esperando por você lá. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, meus amigos, quero dizer que foi um prazer conhecer vocês, né? Ao vivo, né? Não pessoalmente, mas ao vivo aqui, né? Cara a cara. Com certeza foi um dos episódios aí que eu mais gostei de apresentar, que, pô, teve muito insight, muito hack, acho que a gente cavou bem fundo aí, vocês entregaram muito ouro. Como eu falei, entregaram o ouro, a prata, o bronze e o diamante. Com certeza saio daqui bem mais motivado, inspirado e inteligente do que eu entrei. E eu vou pedir para vocês deixarem, para finalizar com chave de ouro, uma frase, uma palavra, uma mensagem para nossa querida audiência aí, para a galera poder seguir firme no leme, né? E ter aí, conseguir conquistar o lugar ao sol no YouTube igual vocês conquistaram. O que vocês falariam para essa galera boa? Eu falaria para blindarem o mental. Pessoal, o mental é a parte mais difícil, é muito difícil acreditar. Se você puder ter uma pessoa que te ajude, assim como eu tive o Plínio, que possa fazer parte de um projeto com você ou te apoiar, tenha, porque é muito importante, faz muita diferença. Às vezes sozinho a gente não consegue. O mental é a pior parte. É não só em questão de começar um projeto novo, mas assim como quando o canal entra em baixa, quando você tem ali, passa por momentos de incerteza. E uma dica que eu acho sensacional para quem já tá no clube, claro. Eu, particularmente, sempre faço isso. Se a pessoa posta um resultado ali no Discord, eu procuro o nomezinho dela ali e eu vejo que ela já entregou todo o ouro possível. Então, as pessoas dão muita dica. Eu fico, assim, horas navegando ali mesmo. Então, a pessoa teve um resultado legal, joga o nomezinho dela ali na pesquisa, vejo tudo que ela já falou. Então, sempre tem dicas sensacionais. Eu sempre anoto tudo, eu tenho um bloquinho de notas ali no meu WhatsApp, sempre vou anotando, compartilhando com o Plínio, mando print. Ele não acaba não sendo muito presente no Discord, mas assim, quem tá no clube, aproveita o Discord, que é o ouro do ouro, tudo que você precisar você vai achar ali. Se você tiver vergonha de perguntar, não gostar muito, pesquisa na lupinha, você sempre vai achar o que você precisa. E a minha maior dica é essa: blindem a mente de vocês, que é o mais importante. Cuidar da saúde mental também. A gente acaba focando muito nisso de ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas também cuidar da nossa saúde. Se você não estiver bem, procura uma pessoa para desabafar, uma ajuda. No Discord a gente tem muito isso também. E é isso, gente. O mental é o mais importante. E cuidem da saúde de vocês, porque isso importa muito. Para mim, Boa, a boa. frase é: o sonho é a coisa mais real que existe. Confiem. Boa, boa, ótima frase aí. Vou até pedir para a galera então comentar. Comenta aqui o que a Nicole e o que o Plínio disseram. O sonho é a coisa mais real que existe e mentalidade blindada. Eu tenho uma mentalidade blindada. Comenta aí. Comenta: o sonho é a coisa mais real que existe. Dois mantras aí para a gente poder refletir a partir de hoje. Minha amiga Nicole e meu amigo Plínio, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente, transbordando, disponibilizando seu tempo aqui e entregando informações valiosas, tudo bem? Adorei estar com vocês aqui. Muito obrigada, Eu que Gui, agradeço. pela Satisfação. disponibilidade. Era um sonho, com certeza estava no nosso Grimório, a gente ficava horas conversando o que a gente ia falar no nosso Channels Cash, era uma meta.
E a gente está muito realizado, tanto de ter monetizado nosso canal quanto de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado vocês e meu amigo, minha amiga que ficou até aqui, um beijo! E antes de terminar esse episódio daqui, meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar de uma oportunidade. 4 horas de mentoria ao vivo com o Cassiano. É isso mesmo que você ouviu. Dia 25 de setembro, às 18 horas, vai rolar o Canais Anônimos 50K. É uma super aula onde o Cassiano vai te ensinar passo a passo para você sair do absoluto zero e começar a criar canais anônimos capazes de te gerar até 50 mil reais por mês. E tudo isso com estratégias atualizadas, segredos do novo algoritmo do YouTube, tudo que você precisa saber sobre inteligência artificial para você poder começar no caminho certo. E tem ainda mais, gente, olha só, para quem participar do Canais Anônimos 50K, vai rolar um sorteio de ferramentas pagas de IA. É isso mesmo, ferramenta toda paga de IA para você poder acelerar ainda mais os seus resultados. Se você quer finalmente aprender a transformar o YouTube num verdadeiro negócio digital, não dá para ficar de fora. Clica no link que está aqui no comentário fixado e garanta o seu ingresso antes que as vagas acabem, hein? Dia 25 de setembro, às 18 horas, hein? Corre lá!